Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um podcast 2 ou 3. Essa mesa de conversa, onde a gente traz convidados incríveis. E claro que a gente sempre fala que o que flui das nossas conversas é sempre para abençoar a vida de cada um de vocês. Eu já queria começar, fazendo o nosso jabá, como sempre. Muita gente nos acompanha nas redes sociais, mas não é inscrito no canal do YouTube. Então, queria te convidar para você se inscrever no nosso canal do YouTube, mas também seguir a gente no Instagram, no TikTok, acompanhar a gente nas redes sociais. A gente posta os melhores momentos das nossas conversas nas redes sociais, né? Porque está no acesso da sua mão, na palma da sua mão. Então, você consegue ficar por dentro de tudo. E hoje eu estou muito feliz, estou muito ansiosa para aprender muito com a convidada de hoje. Mais uma mulher, sim, então a gente está muito feliz. Eu, particularmente, então a gente vai falar muito, mas principalmente aprender da parte do Senhor coisas maravilhosas. Então, já queria deixar aqui o convite. Se em algum momento você sentir que alguém precisa ouvir o que a gente está falando aqui, compartilha com alguém, envia esse link para alguém. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Mas, sem mais delongas, Mirela Ribeiro, já queria de antemão agradecer mesmo você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço. Gente, como você é espirituosa, né? Meu Deus, que alegria. Obrigada. A energia que você transmite é tão legal. Obrigada. Eu tô feliz demais em estar aqui com vocês. Obrigada por ter sido convidada. É sempre um prazer estar com vocês. Que bom. Mirela, assim, como eu já falei, a gente estava aqui conversando, gente. Antes, a gente já podia ter gravado podcast há muito tempo. Mas eu queria que você se apresentasse. Eu não vou nem me arriscar a te apresentar. Você é uma profissional especialista em recrutamento, seleção. Então, assim, eu vou deixar você se apresentar, assim, como profissional, como pessoa. Conta um pouquinho da sua história, da sua carreira. Mas se estiver aberta para você contar. Eu falo assim, antes de ser especialista, né, seja em algo, eu sou mãe. Então, hoje eu tenho 34 anos, eu tenho 2 filhos, tenho a Júlia de 6 anos e o Guto de 4 anos. Eu falo que a maternidade, ela me salvou, né? Deus, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele me deu os meus filhos. E eu sou uma pessoa antes e uma pessoa depois dos meus filhos, e não é clichê, não é brincadeira, é real. As coisas que eu vivo na minha maternidade, elas me fizeram muito melhor, apesar dos desafios da loucura, mais louca com certeza, mas muito melhor, eu não tenho dúvidas. Eu cresci num lar evangélico, né? Então, eu nasci num lar cristão. E durante a minha trajetória, eu me afastei um pouco dos caminhos do Senhor. Acho que eu fiquei um período de 9 a 12 anos afastada por aí dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor, ele me resgatou de forma incrível, porque nesse período que eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor, eu até dei um testemunho no especial de Natal da minha igreja, foi justamente por sentir medo de um Deus que eu não conhecia. E eu tinha muito medo desse Deus, porque eu sentia que ele ia me castigar por algo que eu tinha feito, pelo Deus que eu tinha conhecido lá na minha infância. E aí eu conheci um Deus de amor, que não é nada daquilo que eu achava que era. É um Deus que ele está ali pronto para me receber, né? E ele me deu uma profissão. E essa profissão, ele disse para mim claramente, eu estou te dando ela porque vai ser nela que você vai ter o ministério. E hoje eu sou uma especialista na área de recursos humanos, na área de RH, onde o Senhor me usa, né? E eu falo assim, que é Ele quem direciona todo o processo. Desde contratar pessoas, encontrar pessoas, atendimentos de análise de perfis comportamentais, consultorias empresariais, tudo é direcionado pelo Espírito Santo. Então, nada acontece sem que Ele esteja no caminho. E ele já disse isso, e é assim que a gente faz, é assim que eu obedeço, é assim que eu cumpro o meu ID. Né? Então, hoje tem 13 anos que eu atuo nessa área, e mais especificamente são 6 anos, 7 anos que eu estou, de fato, cumprindo o meu ID. Falando abertamente sobre o Deus que eu sirvo. Então, assim, sem vergonha, né, introduzindo a palavra do Senhor, né, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, e falando desse Deus que salva, que cura, que liberta, e com muito amor, né? Porque Deus é isso. Ele é salvação, Ele é cura, Ele é libertação, e acima de tudo Ele é amor. Sim. Não, igual a gente estava comentando aqui antes, a gente tem uma tendência a separar
eu já queria até pra gente falar sobre Aham. isso. A gente tem uma tendência muito grande a separar aquilo que é sagrado. A gente fala sagrado do profano, mas a gente separa as coisas que são do Senhor da nossa vida pessoal, né? Como o trabalho, como os nossos relacionamentos com outras pessoas que não têm conhecimento de quem Deus é. Mas você acha que a gente consegue separar isso, assim? Eu sirvo a um Deus, mas eu sirvo Ele quando eu estou cercado de pessoas que professam a mesma fé que eu. Mas no meu ambiente de trabalho, eu talvez escondo, talvez por um perfil profissional. Você pode falar mais sobre isso. A gente consegue separar isso? Então, eu acho muito relativo a gente Aham. falar sobre conseguir separar ou não, né? Tem coisas que a gente não dá para ficar falando o tempo todo, mas tem coisas que elas não tem como não dizer que não foi a mão de Deus, né? Então, Sim. eu falo que eu vivo o sobrenatural de Deus o tempo inteiro e eu não tenho vergonha de dizer isso. As coisas vão acontecendo que as pessoas olham e falam assim, cara, isso era impossível de acontecer. E eu falo, sim, isso é o sobrenatural de Deus. Você viu? Aí quem não entende fala assim, Agora quem entende fala, realmente, é o sobrenatural de Deus. Então, eu tenho facilidade em discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Agora, outras pessoas, às vezes, uns acham loucura e outros não acham. Agora, para mim, também pouco me importa. Quem acha que é loucura, não acha. Mas a própria palavra de Deus já fala, né? Sim. Que algumas coisas serão consideradas loucas, né? Para que as pessoas entendam o que é a palavra do Senhor. E hoje eu consigo fazer isso de forma muito tranquila. Agora, tem pessoas que o próprio ambiente de trabalho já é um ambiente que não proporciona essa facilidade. Então, eles se sentem aprisionados, oprimidos. Então, eles não conseguem falar de Deus com tanta facilidade. Mas eu sempre vejo, Angelma, uma forma de falar de Deus. Sim. Eu estava pensando nisso hoje, antes de vir para cá. Os meus filhos, eles vão numa escola, né? E eu sempre falo com eles de uma oportunidade que eles tiverem para falar de Deus com os coleguinhas. Essa semana teve lá na minha igreja um evento de famílias atípicas, né? Então tá nascendo um ministério de famílias atípicas, pais e mães atípicos, para um ambiente seguro, para uma troca e tal. E eu lancei no grupo das mães da escola. Eu falei, cara, eu não vou falar nada não. Eu falei, vou lançar aqui como diz outro. Lancei e saí correndo. Uma coisa normal, famílias atípicas, é só na igreja, né? Mas E teve gente que foi. Então, a gente alcança pessoas dessa forma. Eu não vou deixar de falar. Se uma hora incomodar e alguém se sentir incomodado, eu paro. Mas eu vou falando. Por exemplo, domingo vai ter um musical não, vai ter um especial de Páscoa para as crianças, só para as crianças, um culto especial. Eu convidei as crianças para irem da salinha dos meus filhos lá na escola. Então, eu falei com as mães, quiser ir, vai ser só para crianças de 3 a 11 anos. Então, é uma maneira da gente falar de Deus, né? E, às vezes, tem gente que tá ali inserido, não se sente à vontade, fica com medo de ser invasivo, né? E eu acho que, falando de Deus, a gente nunca vai ser invasivo. Eu acho que quando você fala de religião, quando você fala quando você eu não ia falar fala sobre de isso Deus, agora, porque tem muita gente que é chata. Isso. Sinceramente, tem muito crente que a gente fala que é crente, né? Mas tem muito crente que é chato. Isso aí. Que é a partir do momento que a gente tenta impor sobre o outro a nossa religião. Exatamente. E aí a gente acaba privando as pessoas de conhecer a Jesus. Exato. Eu falo que o que afasta o homem de Deus é a religião. Se as pessoas conhecessem de fato a Jesus, elas estariam mais conectadas com Deus. Porque quem é o caminho que leva a Deus? É Jesus. Não é religião. Religião não salva ninguém. O que salva é Jesus. Então, as pessoas precisam conhecer esse Jesus. Foi esse Jesus que me aproximou de Deus. Chego a me arrepio quando eu falo sobre isso. Que incrível, cara. Esse Jesus é meu amigão, sabe? É ele que eu tô colado o tempo todo. E quando eu falo dele, as coisas mudam. Agora, se eu quiser falar de religião, ninguém chega perto. Por isso que até hoje eu nunca tive ninguém que embarreirasse, que falasse, ai, que chata. Porque eu não falo de religião. Na verdade, eu não pertenço a nenhuma religião. Eu pertenço a Jesus. Hoje eu sirvo numa comunidade de fé, uma comunidade cristã, né? Que é uma igreja batista, mas a minha religião é Jesus. Então, eu sirvo a um Deus de amor que me acolheu, um Deus que salva, que cura e que liberta, mas eu não pertenço a uma religião, porque religião afasta o homem de Deus. E aí, quando as pessoas falam assim,
de qual religião que você é? Eu falo assim, eu sou de Jesus. Sim. E aí, isso, Também como forma de aproximar claro, as isso pessoas. faz as pessoas olharem pra mim de uma forma diferente. Tipo, deixa eu ver, o que é aí? Então, o que é esse negócio aí? Sim. O que é esse Jesus aí? E aí, eles Aham. começam a desconstruir Sim. aquilo que eles já tinham ouvido falar sobre quem é Jesus. Outra coisa também, Rangema, que eu percebo, quando a gente começa a mostrar a nossa fraqueza, a nossa sim. vulnerabilidade, porque há muito tempo, crente era o todo-poderoso. Sim. Ninguém tinha problema. Eu já tinha falado com isso em alguns outros convidados, e os pastores têm falado sobre isso, de que a gente criou uma imagem de que a gente não pode errar. Aqui, mas eu cresci num lar assim, onde eu não podia errar, onde para todos sempre eu estava super forte, linda, maravilhosa, não tinha problemas. Teve um dia, eu acho que eu desconstruí tudo da minha família. Eu falei, eu tenho problema sim, eu não sou a Mulher Maravilha, não quero ser a Mulher Maravilha, estou cansada e é isso. Não aguento. E quando eu comecei a realmente a me vestir de mim, eu sou essa Mirella. Foi quando eu assumi, por exemplo, esse corte de cabelo. Quando eu assumi esse corte de cabelo, primeira coisa que as pessoas pensaram, virou homossexual. Ah, meu Deus. Juro pra você. É uma coisa horrível de dizer. Aham. E eu ouvi isso de pessoas dentro da igreja. E eu comecei a rir, porque eu achei engraçado, porque eu falei assim, coitadas, né? São pessoas que realmente não têm um conhecimento, não saem daquela bolha. E ela perguntou, eu falei, não, eu gosto ainda, assim, não tenho esse problema, não, tá? Eu ainda tô bem firme, assim, só mesmo cortei meu cabelo. E eu assumi esse corte. E eu falei, essa é a identidade da Mirella. Sim. E eu quero continuar sendo essa Mirella. E nada vai me impedir de ser essa Mirella. Eles colocam a gente num estereótipo, né? Exatamente. Tipo assim, você é super de fala passiva, o cabelo é sempre mais comprido. Religiosamente colocou a gente numa caixinha onde a gente não pode errar, onde a gente não pode se arrepender. E, Rangema, nada me impede de ser a mulher de Provérbios com esse cabelo. Sim. Nada me impede de ser uma mulher virtuosa com esse cabelo. Nada me impede de ser uma mulher virtuosa sendo dona de uma empresa. Nada me impede de ser uma mulher virtuosa sendo quem eu sou. Sim. Eu sou assim porque Deus me fez assim. E eu só preciso entender quem eu sou. A minha identidade é em Cristo. Então, assim, infelizmente, deturparam a nossa identidade. Sim. Só que eu não me apego a isso. Eu sei quem eu sou em Cristo. Então, infelizmente, dentro do meio organizacional, as pessoas ainda veem a religião como algo banal. E eu falo isso porque nos processos de recrutamento e seleção, gente, é uma coisa horrível. Mas quando eles perguntam, eu ainda assim, eu evito muito alguns clientes falam assim, se for crente eu não quero não. Ou, cara, eu fico morrendo de vergonha. Mas é engraçado, porque antes as pessoas tinham... pelo menos assim, na minha visão, eu não sou da área, né? Mas eu sinto que antigamente as empresas preferiam profissionais que eram cristãos justamente porque eles não iam dar problema, que eles seriam, né, pessoas mais compromissadas. E por que hoje mudou tudo isso? Então, porque na verdade as pessoas hoje elas se escondem atrás de uma religião, né? Então, antigamente a gente ainda era criado num meio que talvez a gente tinha um medo, né? E talvez a gente não demonstrasse ser pelo medo que a gente foi criado, não sei, tá? Tô aqui talvez alucinando. Mas eu imagino que hoje as pessoas se escondam atrás disso, então não, eu sou da igreja tal, então pode me contratar. Só que acabou, isso não existe mais. E não é só crente, tá? É qualquer tipo de religião. Aí os desigrejados, infelizmente, têm sido os mais desejados, porque não tem compromisso. Então, eu não tenho esse tipo de problema. Em contrapartida, tem outros que são adeptos a uma classe política que eles são mais rigorosos, são mais conservadores, então eles querem pessoas de religião. Então, eu quero religiosos. E aí você fica assim, meu Deus, e agora, né? Quem eu vou atender? Os religiosos ou os não religiosos? E eu peço muita orientação do Espírito Santo. Eu falo assim, Senhor, manda exatamente a pessoa que precisa entrar dentro desse cliente, porque eu não quero que seja aquilo que eu vou colocar ou que ele quer, mas que seja o que o Senhor quer. Às vezes pode parecer muito utópico, tá, Rangel? Mas tudo tipo que eu assim, faço é baseado nisso. Não, eu achei interessante porque você, enquanto profissional, também não anula a ação do Espírito Santo na sua vida. Nem posso, porque se hoje eu existo, se as minhas empresas existem, é porque ele permitiu. Então, assim, nada que eu faça, eu não dou um passo sem autorização dele.
Tudo é permissão dele, tudo existe por ele, para a glória dele. E todo mundo que trabalha comigo tem ciência disso. Sim. E quem não tiver, tá fora e já Aham. sabe disso. Então, assim, todas as pessoas, meus sócios, os meus assistentes, todo mundo que trabalha comigo tem total clareza. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Sim. Então, me emociona falar disso, porque em contrapartida a gente sofre muita retaliação, Sim. né? Para estar de pé, para estar firme, não é fácil. A gente sofre bastante. Uhum. Eu falo assim que se eu não emagrecer agora, por tanto jejum que eu estou fazendo, eu não emagreço nunca mais, porque é firme e forte na rocha. Sim. É jejum e oração, jejum e oração. Então, eu falo que o servo fiel, ele permanece por jejum e oração. Sim. Não é por religião. Religião não salva ninguém. Estar dentro de uma igreja não salva ninguém. É a sua vida de intimidade com Deus que vai te salvar. Né? Então, jejum, oração, é estar ali próximo a Deus, a Jesus, buscando a palavra, lendo, estando próximo. Que é assim, qualquer relacionamento. Você imagina hoje, né? Sim. Nós, no caso, não sabemos porque nós estamos solteiros, né? Mas imagina alguém que seja casado. Aí você se casa com uma pessoa, você não tem relacionamento nenhum com ele, você não conversa com ele, você mal olha nos olhos dele. Você acha que isso vai durar? Não dura, gente. Relacionamento é isso, é conversa, é troca, é todo dia estar ali, ó, olho no olho, é sentar, é sentir a pessoa. Então, é a mesma coisa com Jesus. Não adianta nada eu abrir minha Bíblia ali, falar assim, Senhor, fala comigo aí, tá? E tá mexendo no meu celular, e não tá conectado com ele. Até para eu pedir, né, a condução do Espírito Santo, quando eu vou contratar alguém, eu tenho que aprender a ouvir a voz dele, e não a minha. Eu tenho que aprender a discernir. Então, até dentro das empresas, quando eu vou fazer os meus atendimentos, que o Espírito Santo começa a me falar coisas que eu fico assim, meu Deus, como eu vou falar isso para essa pessoa agora que o Espírito Santo está me falando? Eu falo assim, Espírito Santo, eu tenho que falar mesmo, assim, mas tem que ser agora? Não, eu ia te perguntar, como que a gente faz esse discernimento, assim? E ele fala assim, fala, Mirel, só fala. Aí eu falo assim, ai meu Deus, misericórdia, essa pessoa vai me odiar. E aí eu começo a falar, assim, vou entrando, vou rodeando, e falo assim, eu não sei se você acredita, mas eu preciso te dizer, né? Eu acredito. Então, eu acredito em Deus. E todos os meus atendimentos são guiados por Ele, pelo Espírito Santo. Sim. E nesse exato momento, Ele está me dizendo que... Cara, quando é real, a pessoa começa a chorar na hora. E é sempre real. E a pessoa me olha assim, Mirela, ontem aconteceu não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mirela, eu estava conversando com a minha esposa e é exatamente o que você me falou. Mirela, meu esposo, não sei o que. E começa a dizer coisas. E eu falo, ai, graças a Deus, meu Deus. Eu estava aqui desesperado, com medo de você me odiar e você nunca mais olhar na minha cara. E a pessoa fala assim, não, é exatamente isso. E, vou te dizer mais. Esse ano eu tomei coragem de fazer outras coisas que eu não fazia. Final dos meus atendimentos, esse ano, eu passei a orar com as pessoas. Uau. Então, dentro do meu escritório, eu passei a orar. Eu falo assim, a gente pode orar? Eu estou sentindo um desejo aqui no meu coração da gente orar, a gente pode orar. E aí eu pego na mão da pessoa e a gente começa a orar. E aí o Espírito Santo vai falando, ele vai agindo. Sim. Então, assim, eu não tinha essa coragem há uns anos. Eu tinha muito medo, né? Por isso que eu falo, não é sempre toda empresa, todo ambiente que te permite esse espaço. É a condução. O Espírito Santo vai te conduzindo da melhor forma, no melhor lugar. Eu já ouvi relatos de pessoas que trabalham no meio público, que não é muito bem-vindo essa fala. Como a empresa é minha, eu estou no meu reduto, no meu escritório, é mais fácil de conduzir, né? E semana passada, semana retrasada, eu estava dentro de um cliente que é em outra cidade, não é aqui. E aí, eu fico na sala dele, né? Na sala de reuniões dele. Então, eu falo super baixinho, né? Que não é o meu natural. E aí, o Espírito Santo conduz da mesma forma. E foi incrível, porque eu só falei coisas que o Espírito Santo disse. Eu não falei nada do PDI que eu tinha que fazer com ela, que era do plano de desenvolvimento individual, que eu estava fazendo. E eu falei, meu Deus, eu vou me atrasar, eu vou me enrolar todinha com esse PDI, porque eu não trabalhei nada do PDI, mas eu trabalhei o PDI espiritual, né? Sim. E aí eu falei assim, fulana, sabe a palavra de Deus? Diz aqui assim. Eu peguei minha Bíblia no celular e comecei. E ela chorava. Aí eu falei bem assim, você entende que é isso, não sei o quê.
E eu falava assim, meu Deus, a hora tá passando, eu tô me atrasando, não sei o quê. E eu comecei. E ele falando assim, olha lá, a passagem tal, fala com ela. Olha lá, não sei o quê. E eu falei assim, isso tudo aqui, eu não faço a mínima ideia do que eu tô te falando. Não, eu falei, não, eu sei. É o Espírito Santo que tá mandando te falar. Mas eu não sei o que tá acontecendo na sua vida. Mas ele tá falando, chega, já deu. O momento já passou, é hora de você tomar essa decisão, não sei o quê. Eu falei, eu não sei nem o que você tá passando, não sei o quê. E ela chorava, ela só falou no final, muito obrigada. Era exatamente o que eu precisava ouvir. E eu falei assim, olha, a gente não fez nada do que a gente deveria ter feito, você sabe, né? Aí eu falei, mas depois a gente faz, né? Ela falou assim, não, Mirella, tá tudo certo. Depois a gente marca um online, a gente faz. Aí eu falei, e nisso eu consegui atrasar 4 pessoas, que era o horário de 4 pessoas, mas foi necessário Sim. eu falar com ela exatamente aquilo dali. Então, assim, eu tive paz no meu coração, porque o Espírito Santo conduziu da forma como deveria. E era um atendimento atrás do outro. E todos os atendimentos tinham um cunho espiritual. Sim. Todos foram. E eu falo assim que, graças a Deus, hoje eu tenho clareza disso. Porque no início eu lutava contra. Eu tinha vergonha, eu tinha medo. Não, eu ia falar sobre isso, porque parece até hipocrisia da nossa parte. Pensar de que se a gente tem a convicção de que a gente professa a nossa fé, não, eu creio no Senhor Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da minha vida, como que eu não vou trabalhar isso também dentro do meu trabalho, nas minhas relações com as pessoas, onde eu estudo, na minha faculdade, no meu curso? Como que eu não vou deixar que as pessoas saibam disso? Ou ainda, em algum momento, você vai soltar alguma coisa que as pessoas vão perceber, não, eu acho que essa pessoa, eu acho que ela é cristã. Porque faz tanto parte da sua totalidade, assim, que você não consegue, é aquilo que você falou, você não consegue se conter. Então, você está tão unido com o Senhor que você não consegue se conter mais. Então, isso se reflete no seu trabalho, na sua relação com seus amigos, nas suas áreas de estudo. Então, isso é um reflexo. Então, quando a gente se relaciona profundamente com o Senhor que a gente serve, vai refletindo. E a gente não consegue mais ter essa separação. Mas, é claro, a gente se reprime por medo de como as pessoas vão reagir enquanto a isso. Exatamente. Mas uma coisa que você falou que foi fundamental, assim, até agora no momento, foi que você não está interessado na reação das pessoas. Porque quem conduz é o Espírito Santo. Exato. Porque quando a gente coloca nas mãos do Espírito Santo, então já não é mais a gente quem está agindo, agora é Deus. Perfeito. E assim, por que eu tinha medo? Porque eu não tinha essa intimidade com o Espírito Santo. Então, isso, quando começou, foi em 2018. Quando eu comecei a levar a primeira porrada do Espírito Santo. Que ele falou assim, hein, vem aqui, senta aqui. Pegou pelos cabelos e falou assim, senta aqui, filha. Deixa eu te explicar exatamente o que você tem que fazer. Você não tá entendendo. E aí ele me chamou na xixi e falou assim, agora você vai aprender. E eu não estava entendendo ainda. E aí ele foi me explicando. Primeiro ele me explicou com a primeira filha. Em 2017, eu não entendi. Em 2018, ele me explicou. Em 2019, foi o segundo filho. Eu falei, não, já entendi. Não preciso mais de filhos, tá bom? Já entendi tudo. Não, tá ótimo. Tô entendida do assunto. E aí, com a maternidade, eu comecei a me aproximar mais de Deus. Porque não tem jeito. Não. Você tem que se apegar a Deus, porque maternidade é igual jogar videogame. Quando você aprende uma fase, você passa. Próximo nível. E aí, você chega no próximo nível, você não sabe nada. Você fala, meu Deus, que loucura é essa, que doideira. E você cai pra dentro, porque não tem jeito. E eu vivo isso todos os dias. E aí, eu comecei a me apegar a Deus. Comecei a querer saber que Deus era esse, que eu não conhecia. Quando eu fui para essa igreja que eu sirvo hoje, eu comecei a conhecer esse Deus que eu só ouvia falar. E eu falei assim, gente, é tão interessante, né? Porque eu tô falando aqui, tô pensando. Eu fui nascida, criada no lar cristão. Então, como, né? Então, realmente, eu não conhecia, totalmente possível. né? Aí, comecei a me aprofundar, ter mais intimidade. Comecei a orar mais, a buscar, a jejuar. E comecei a ouvir a voz do Espírito Santo. E aí, quando ele me falava, era engraçado. Parecia aquelas crianças que eu falava assim... Não, entendi. Não, peraí. Aí eu ficava assim, anotando, né? Aí eu falava assim, que? Não, entendi. Aí eu fechava o olho, anotava no meu pensamento. Não, beleza, eu vou fazer. Quando abri o olho, eu falei, meu Deus, eu não tenho coragem de fazer isso, não. Falei, que isso? Tá? E aí eu comecei a adaptar isso na minha realidade. Eu falei, não, eu vou fazer. E eu comecei a ser um com ele. Falei assim, se eu for um com ele, vai dar certo.
porque eu estou sendo conduzida por ele, não por mim. Já é ele, não sou eu. Então, minha filha, vou falar igual meu pastor fala, bota na conta dele. Sim. E fui. Oh, filha, que coisa maravilhosa ser conduzida por ele. Sabe o rio, quando você já está submerso, que você vai, você é conduzido, não tem como mais você lutar. E fui. E é nessa condução, foi nessa condução que eu realmente consegui fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. Sim. E aí foi quando eu comecei a me sentir sendo usada pelo Espírito Santo. Mas para isso, você tem que viver uma vida voltada para a presença do Senhor, Sim. né? Eu abandonei muitos costumes, muitas coisas que eu estava fazendo que não agradava o Senhor. Sim. Apesar de tudo, ainda tinha muitas coisas que me levavam a pecar, né? Ainda peco, porque eu sou uma pecadora, né? Nossa natureza é pecaminosa. Sim. Mas é viver voltado para o Senhor, né? Sim. Eu não posso falar que é uma utopia, que é tudo lindo e maravilhoso, até porque lindo e maravilhoso vai ser no céu. Sim. Mas a gente vai colocando, vai calçando o caminho para Jesus vir, né? Vai colocando os blocos para que Jesus venha e que a gente alcance os céus. E nisso o Senhor vai conduzindo, o que não é fácil. Então, hoje, Rangel, eu tenho mais facilidade por estar vivendo esse período de intimidade com o Senhor. Sim. Mas é uma busca constante, porque um dia que eu fico sem ler a Bíblia, 2 dias, né? 3 dias, 4 dias. Vai só aumentando. E vai dando aquela preguiça. Sim. Depois eu leio. Nossa, correria, não vai dar tempo. E aí, realmente, você acaba postergando, você acaba deixando de lado e ele fica por último. Sim. Não, eu estava pensando também, não deve ser difícil, porque quando a gente assume um posicionamento em qualquer área da nossa vida, a gente sofre muita retaliação. E a gente tem medo dessa retaliação, porque a gente acha que o peso tá todo sobre as nossas costas, né? Então, assim, eu falo de mim como profissional. Quando eu tô num ambiente hoje, né, que as pessoas não são totalmente, na verdade, não professam a mesma fé que eu. São de outras religiões ou têm outras crendices. Então, assim, quando você fala assim, não, teve um momento em que as pessoas perceberam de mim, nas minhas falas, como eu falei, como você se relaciona, não tem como você se esconder. Mas assim, Mirela, as pessoas perceberam isso. E quando as pessoas percebem, elas vão cobrar de você um posicionamento. Então você é crente, né? Como a gente fala, crente. Então você é cristã. Então por que você está tendo esse tipo de atitude? Não condiz com aquilo que você diz que é. Ou ainda, então você diz que é, mas tal coisa que você está fazendo, então as pessoas vão começar a acompanhar os seus passos para ver a sua queda. Para dizer, não, talvez o que você diz ser não é realmente o que você está sendo. E quando você se desprende, na verdade, desse medo da aprovação das pessoas, porque como você falou, nós já temos isso, nós somos humanos e você tem que mostrar para as pessoas que também nós somos vulneráveis. Fala, gente, olha, eu também sou vulnerável, eu também vou errar, eu também vou pecar. Perfeito. Na minha fé não me torna perfeito, me torna mais parecido com Cristo, mas perfeito só Ele é. Então, assim, eu acho que as pessoas têm muito medo das expectativas sobre elas. Aí acabam se privando. Então, assim, mas quando você bate o pé, como você falou, não é toda empresa que você tem abertura. Exato. Sim, mas também é aquilo que a gente estava falando. Você não pode ser aquele crente chato. Exato. Isso aí. Por exemplo, eu no ambiente de trabalho, tudo bem, a partir do momento que eu decidi, eu sou uma profissional, eu sou cristã. Mas eu tenho que impor isso sobre todo mundo? Será que todo mundo tem que professar a mesma fé que eu? Você acha que hoje as pessoas perderam a noção? Com certeza. Cara, quando chega cliente me pedindo, tem que ser crente, tem que ser cristão. Eu falo assim, não tem como. Eu falei, não tem como, não adianta, não inventa moda. Já tá difícil achar pessoas normais. Eu falei, gente, pessoas interessadas em trabalhar. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro encontrar pessoas. Depois a gente vê aí, né, no crivo, no filtro, o que a gente encontra. Porque eles colocam filtros absurdos, cara. Então, assim, às vezes, eu falo de coração, às vezes tem gente de outras religiões que tem muito mais compromisso com Deus do que as pessoas do meio evangélico, sabe? Das pessoas crentes. Sim. Então, teve uma empresa que eu entrei que tinha um menino lá terrível. E aí falaram bem assim, fulano da sua igreja. Eu falei, não conheço não. Falei, meu Deus. Mas muita gente lá, nunca vi.
Virei pra ele e falei assim, amigão, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu sei que você é de lá. Já me disseram que você é de lá. Agora, você não vem dizer que você é da mesma que a minha, não. Falei, ou você muda seu comportamento, ou então você fala que você não é de uma. Aí ele ficou todo sem graça. Eu falei assim, porque não condiz. O que você faz e o que você fala tá errado. Não tem congruência. Sim. Aí eu falei, como é que você quer evangelizar desse jeito? Sim. Aí eu falei assim, ou então você não diz que você é de lá. Você tá falando pra ser, só pra ser porque é legal, porque é da moda, que todo mundo... Eu falei assim, não precisa. Sim. Naquele exato momento, ele olhou pra minha cara, ele ficou todo sem graça. Depois a gente se viu no ensaio que a gente tava, no musical que a gente tava servindo. E aí ele virou pra mim e ele falou bem assim, cara, depois que você falou aquilo, eu fiquei pensando. Eu falei assim, eu sei que você me odiou. Ele falou assim, exatamente. Ele falou assim, só que eu levei pra casa aquilo, eu falei assim, cara, não dá. Porque em cima do muro já é um posicionamento. Sim. Aí, ou dentro ou fora. E aí, de fato, ele tomou a postura e posicionamento de ficar dentro. Sim. Então, ele mudou. Então, Rangel, às vezes as pessoas elas estão inseridas no meio organizacional, falam que professam aquela fé, eu sou da igreja tal, não sei o quê, mas não condiz o comportamento. E eu até dei um treinamento ontem, eu falei assim, cara, aquilo que você faz, fala tão alto que ninguém te escuta. Então, o seu corpo fala o tempo todo. Você nem precisa falar, você não precisa abrir a sua boca, porque o seu corpo fala. Então, o seu comportamento, ele chega primeiro. Então, não adianta você apenas dizer que é, sendo que você não tem um comportamento que condiz. Então, a gente precisa olhar como um todo. Eu falo porque eu não tenho esse crivo. Eu não sou essa pessoa, assim, de olhar a religião e tudo isso. Eu olho o caráter, eu contrato pelo caráter, né? Eu contrato a pessoa pela competência, pelas qualidades que ela tem. As técnicas, se ela tiver, melhor ainda, mas aí a gente vai treinando. Mas questão de religião, muito pelo contrário. Tem algumas, né, que às vezes a gente não consegue contratar porque algumas áreas precisam trabalhar finais de semana e algumas religiões não permitem, mas não tem problema nenhum. A gente tenta encaixar em outras áreas que realmente vai ter de segunda a sexta. Mas é o que eu sempre falo assim, isso não é empecilho. Calma aí, a gente vai achar uma vaga de segunda a sexta para você. Mas você, para essa daqui, não dá por enquanto. Eu sempre falo isso para as pessoas, mas eu não tiro ninguém de uma vaga por conta de religião. Religião, filhos, opção sexual, nada disso, cara, nada disso. Porque eu falo assim, nós estamos falando de seres humanos. Se Jesus, que é quem eu miro, que eu sou para frente, eu miro grande. Se eu miro nele, ele não fez acepção de ninguém, eu vou fazer? Jamais. Então, assim, eu acho que as pessoas estão indo para uma vertente muito errada. De achar que elas são perfeitas, lindas e maravilhosas, porque elas são da religião tal. Não são. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Sim. Nós somos pecadores, né? E nós precisamos trazer as pessoas para nós. Então, nós temos que orar todos os dias para trazer as pessoas, para que essas pessoas estejam conosco. Sim. Não para que, fulano não presta porque ele não está aqui dentro da igreja. Não. A igreja está em nós. Então, nós precisamos trazer as pessoas para nós, no meio organizacional e fora dele. E até mesmo, eu falo assim, às vezes a gente está inserido dentro da igreja e por a gente... a Mirella é especialista em RH, né? Nossa, Mirella... Gente, pelo amor de Deus, desconstrua isso, sabe? Hoje eu sirvo dentro da igreja no Ministério de Libras, né? Então, eu sou intérprete, estou aprendendo ainda, tá? Não sou eu estou aprendendo. Sou intérprete de Libras e estou servindo nesse ministério. Mas para estar nesse ministério, muita coisa aconteceu. Eu tive muito medo de assumir esse ministério. Eu não queria, eu fugi. Eu estava igual o Jonas, segurei na goela da baleia. Falei com a baleia que ela jogou contra mim, porque ela me cuspiu, assim, ela me escarrou de lá. Eu falei, caraca, a gente estava aqui, amigas, e você me cuspiu desde dentro. E Deus falou assim, bora, Mirella, você tá atrasada. Então vamos, que eu preciso te usar. E eu não queria, com muito medo. Medo porque eu achei que eu não ia ter condição por conta das crianças. Sim. Eu falei assim, não vai dar, é melhor outra pessoa. E aí fugi, mas Deus me chamou e eu falei assim, é ali que eu tenho que estar. E eu precisava aprender, porque eu não sabia nem Libras. Eu só sabia meu nome, eu aprendi quando eu tinha... Você não sabia? Não, eu aprendi quando eu tinha 10 anos de idade. Que eu aprendi numa igreja que eu pertencia. E assim, eu nem lembrava, mas foi incrível, porque o Espírito Santo me relembrou meu nome, alguns sinais antigos, que inclusive a minha professora falou, Mirella, esse sinal nem existe mais. E aí o meu professor, que é surdo, ele falou, por que Mirella sabe esse sinal?
Ela falou assim, porque Mirella é antiga. Mirella aprendeu quando ela tinha 10 anos. Que é um sinal que não existe mais. E eu falei, cara, como eu lembro? Como eu lembro? Aí, tá vendo? É o sobrenatural. Sim. Então, são as coisas que o Espírito Santo tá me relembrando. E aí, eu fui aprender Libras. E aí, para aprender Libras, eu tive que abrir 2 dias na minha agenda, à tarde, para eu aprender. Cara, você não tem noção. Foi uma loucura. Como que eu ia falar para os meus clientes que eu estava abrindo um espaço na agenda para aprender Libras para servir no ministério? Eu não falei. Eu só falava que eu não tinha agenda naqueles dias. Ai, não posso. É terça tarde, quinta tarde, não posso. Minha agenda já tá cheia nesse dia. Eu falava assim, meu Deus. Falei, eu não posso perder cliente, Jesus. E eu não perdi cliente. Foi incrível. O Senhor me sustentou durante todo esse período. Foram 3 meses. Básico 1, básico 2 e básico 3. E eu aprendi terças e quintas à tarde. E eu só aprendi para atuar no ministério. Eu não tenho interesse nenhum em ser intérprete aí fora para poder ganhar dinheiro com isso. E tudo para o ministério. E o Senhor me sustentou. Então, eu me direcionei para isso. E as pessoas acham que, não, ela dá conta. Não, eu não dou conta. E começou a se tornar muito cansativo. Porque eu fui para a noite. Fui fazer o intermediário à noite. Você não tem noção. Eu tinha que carregar meus filhos junto comigo. Tinha dias que eu ficava assim, desesperada. Porque na aula, você não pode falar. Porque você estava fazendo... Trabalhando sinais. Ai, gente, os meninos não paravam de conversar. E eu tô... Fica quietinho, não fala nada. E botava um celular para cada um. E eu não gosto de dar para eles ficarem mexendo no celular. E é um celular para cada um. E os meninos, mãe, não sei o quê. Eu falava, fica quietinho, não pode falar. E aquilo ia me matando de desespero. Eu falava assim, meu Deus, eu vou desistir. E todo mundo falava, não, mas você aguenta. Porque é a especialista, né? Você... Não, não era. Mas porque era para a honra e glória do Senhor, eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me sustentar. E aí consegui finalizar o intermediário para atuar no ministério. Só que as pessoas, elas colocam uma vertente de que eu vou servir na igreja com o quê? Se eu sou especialista em RH, eu vou servir... Eu tô servindo com Libras, cara. Nossa, eu ia falar muito sobre isso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Onde que eu ia me ver servindo na igreja com Libras? Eu tive que aprender do zero para estar servindo na igreja. Mas eu posso servir também no Ministério de Recepção. Sabe onde que eu comecei a servir na igreja? No Ministério de Credenciamento de Crianças. Botando pulseira nas crianças. Lá tem esse ministério que é o MK, é o Ministério Kids, né? Eu botava pulseira nas crianças. Eu adorava. Eu falei assim, eu não quero ficar com criança, porque eu já sirvo com crianças em casa. Então, eu já tenho uma experiência maravilhosa em casa, então eu não quero aqui. Falei, mas eu fico no credenciamento. Então, eu servia com isso. Mas eu também posso servir, se precisar, na limpeza. Eu posso servir atuando na EBD, né? Que lá a gente chama de AME, que é a Academia Memorial de Ensino. Eu posso servir ensinando ali, eu posso servir em qualquer área. Desde que eu tenha o meu coração de servo e disposto a servir. É só isso. Quantas vezes eu servi em outros eventos, né? Eu servia no credenciamento. Gente, no musical de Páscoa, eu sou a mulher que chora. A minha família fala assim, nossa, a sua igreja te conhece bem, né? Me colocam como uma mulher que chora, porque eu sou uma pessoa que chora, adoro chorar, amo chorar. Eu falo assim que depois de passar 30 anos prendendo o choro, hoje com 34, são 4 anos chorando bastante. Porque há 4 anos que eu conheci esse Deus maravilhoso, na presença dele eu me derramo mesmo. Então, assim, me colocam lá para servir no musical de Páscoa, eu chorando, e eu choro mesmo. Então, o que você pode fazer? Se é chorar, vai chorar. Se é atuar nos musicais, nos teatros, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Então, vai servir no Ministério de Criança. Eu não gosto de criança, vai servir no Ministério de Recepção, sabe? Recebendo as pessoas, direcionando um lugar para as pessoas. Vai servir na área técnica, tem lá iluminação, tem lá carregar fio, carregar os trem lá, que eu nem sei o que é. Na mesa de som, né? Eu não sei como é que faz aquilo. Tem gente que tem um ouvido apurado para isso. Perfis comportamentais. Tem gente que tem o jeito, né, mais organizado, mais detalhista, consegue visualizar com mais facilidade. Tá ali ouvindo, tá desafinado. Tem alguma coisa que não tá bacana. Poxa, coloca seu coração disposto. Se lança aos pés do Senhor e fala assim, Senhor, eu quero servir. Me ensina como eu posso servir, me mostra em que área eu posso servir. E tem gente que chegou para mim e falou bem assim, porque eu não sei o que eu vou servir. Fala assim, vem cá, eu sei. Tem área tal aqui que tá precisando, a área tal. Aí,
Mas isso aqui demanda muito tempo. Eu falei, não Nossa. interessa. O Senhor vai abrir espaço na sua agenda, assim Sim. como Ele abriu na minha, Ele vai abrir na sua e você vai conseguir. Sim. Basta ter um coração de servo, Sim. um coração disposto. E com quem a gente aprende isso, Ranjama? Com Jesus. Jesus. Mas é fácil? Filha, não é fácil, não. Não é fácil, porque você tem que abrir mão de muitas coisas. Porque não tem só a parte boa. Não. Tem a parte de lidar com gente, que, nossa, é maravilhoso. Ô, gente, é lindo demais, né? Mas a gente também se tira numa posição de como se Deus nos devesse alguma coisa. Não, eu tô aqui há tantos anos, mas o Senhor não me chamou para nada. Talvez é você que não se dispôs a servir. Aí você acha, não, mas é porque quando o Senhor me chamar, Ele vai me dar isso, vai me dar aquilo. Como você falou, quando o Senhor me chamar, eu já vou ter aprendido. Não, você precisou aprender, né? Você sabe o que eu acho interessante? Eu sempre pensei por outro lado. Eu nem sei quantas pessoas tem no mundo, mas eu parei na conta de 7 bilhões. São 7 bilhões de pessoas e Ele me escolheu. Sim. Ele poderia ter escolhido qualquer um. Sim. E Ele falou assim, Mirella, eu quero você. Eu escolhi você, então eu vou pegar você e eu vou transformar você. Eu vou pegar você do pó e eu vou transformar, eu vou te moldar. Sim. Eu vou pegar você suja, pecadora, do jeito que você é, e eu vou te moldar. Eu vou te transformar. Você sabe por quê? Porque eu escolhi você. Eu quero você para estar aqui, ó, do meu lado. Eu quero você para estar aqui comigo. Sim. Cara, é tão incrível isso. Se as pessoas elas tivessem noção do que é ser escolhido por esse Deus de amor, do que é você ter intimidade, igual fala lá em Salmos 25:14, a intimidade do Senhor para aqueles que o buscam, a ponto dele dividir os segredos que ele tem com você, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ele chegar no seu ouvido e falar assim, ei, eu tenho isso sonhado para você. Vamos? Sim. Sabe, mas as pessoas, elas acham que é uma coisa utópica, é uma coisa Sim. surreal. É tão simples, é tão divino, é tão grandioso, é tão maravilhoso. Mas você só precisa deixar Ele te usar. E hoje, quando Ele começa a me usar, quando Ele começa, eu falo assim, Deus, eu nem mereço. Eu nem mereço, o Senhor nem precisava. E o Senhor me escolheu. E eu falo, Ranjama, porque tem um outro ministério que eu sirvo, que é o Atos no Sertão. Uhum. É um projeto onde nós vamos para Mirangaba, na Bahia, e a gente serve. Cara, é uma coisa incrível, sabe? Quando eu chego lá, eu sinto tanto a presença do Espírito Santo, sabe? E eu falei, Senhor, eu vou servir lá com o quê? Eu só sei RH. Eu falei, eu vou fazer o que lá? O que eu vou falar de RH para aquele povo? E quando eu chego lá, cara, as pessoas às vezes só precisam de um abraço, elas só precisam de um olho no olho, elas só precisam de uma oração. Sabe, são pessoas que estão ali carentes do amor do Senhor e a gente só precisa deixar o Espírito Santo usar. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Se preocupa não, eu vou te usar. Falei, beleza, então vamos embora. Beleza, morrendo de medo. Eu falei, vamos embora. E não pense você, Ranjama, que eu não vou com medo. Todas as vezes que eu subo no altar para interpretar, eu me tremo todinha. As pessoas acham que faz parte do movimento, não é? Todas as vezes que eu vou pro Atos no Sertão, eu vou com medo, mas eu não deixo o medo me parar. Sim. Porque o Senhor me chamou para esse lugar. Cara, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. A minha profissão não serve de nada. A minha vida não serve de nada. A minha maternidade não serve de nada. Até porque os meus filhos, eles me escolheram. O Senhor me escolheu para ser mãe deles. Cara, é uma tarefa muito grande. Então, ele me escolheu para ser a mãe deles. Então, eu falei, caraca, eu preciso me preparar para isso. Não dá para ser de qualquer jeito, não é simplesmente vai lá, se vira. Eu estudo para ser mãe também. Eu vou lá, eu leio na internet, eu estudo muitas coisas. Então, assim, não é simplesmente toma que o filho é teu, não. Nós vamos estar porque ele me deu essa missão. Ele me deu a missão de ser uma profissional de RH. Ele me deu uma missão de atuar no sertão. Ele me deu uma missão de atuar no credenciamento de crianças. Ele me deu uma missão de servir no Ministério de Libras. Eis-me aqui. E eu vou fazer da melhor forma. Então, não dá para simplesmente ir. Eu preciso ir da melhor forma. Eu acho horrível as pessoas acharem que servir dentro da igreja é servir de qualquer jeito. Sabe? Para as coisas da empresa, estuda, se empenha, vira madrugada. E para as coisas da igreja, fazem de qualquer jeito. Cara, tem que estudar, tem que pagar o preço. Por que dentro de uma empresa você paga o preço? Porque você vai ganhar dinheiro? Caraca, que isso? É uma moeda de troca? Sabe, fica barganhando com Deus o tempo todo. Pô, eu tô te servindo, Senhor, agora eu quero o meu carro.
Pô, tô te servindo, Senhor, e minha casa não chegou até agora. Cara, que isso, sabe? Você tá vivo, você tá com saúde, você tem uma família, o Senhor te escolheu para isso e você ainda fica barganhando. Quer a bênção, mas não quer o Deus da bênção, sabe? Então, assim, eu não aceito em hipótese alguma quando as pessoas não se preparam para estar ali. E eu sempre me preparo, porque eu falo assim, ele me escolheu para estar aqui. Eu não posso estar de qualquer jeito. E eu, por mais que eu estude, eu posso estudar muito, mas vai também ser não do te jeito para e dele. não te impede de servir. Não, vai ser do jeito dele. Eu posso estudar horrores, posso estudar maravilhas, lindo e maravilhoso, mas vai ser do jeito dele. Aquilo ali vai ser apenas uma condução. Eu lembro de um evento que eu participei lá no Rio de Janeiro, da PIB Bom Sucesso, a primeira igreja batista de Bom Sucesso, foi num evento dos jovens, né? Um acampamento dos jovens chamado Diferença. Eu fui para poder fazer os momentos de devocional deles, né? Eu ia fazer a abertura de todos os dias desse acampamento, que na verdade já virou outra pregação, né? Porque você já percebeu como é que é. Cara, eu passei a madrugada toda estudando o que eu ia falar. Pra quê? Chegou lá, foi completamente diferente. O Espírito Santo usou e foi outra coisa. A minha viagem inteira, eu indo para o Rio de Janeiro, eu fiquei estudando e tal. E eu falei assim, não, eu vou pegar aqui, direcionar, o versículo-chave é esse, vou falar isso. Não adiantou de nada. Não. O Espírito Santo me conduziu de forma completamente diferente. E tudo que o Espírito Santo falava, eu ficava assim, caraca, tá tudo batendo. Que perfeito, fulano, ciclano. Não conhecia ninguém. Eu só conhecia o pastor. Eu não conhecia ninguém, por Deus do céu. Só conhecia o pastor. E ali tudo estava batendo, tudo perfeito, lindo e maravilhoso, porque era para honra e glória do nome dele. Sim. Mas o meu coração tinha que estar alinhado com o dele. Hoje, eu pertenço a uma célula que a gente brinca muito assim, que quando as coisas batem, que a gente olha um para a cara do outro, começa a rir e fala, tá alinhado. Tá alinhado. Porque não tem condição. Não, o que você estava falando é que a gente não... às vezes, Mirella, a gente limita o poder de Deus. É igual você estava falando. Tá, o Senhor me permitiu que eu me tornasse uma profissional, uma especialista na minha área de RH, mas o Senhor também não pode me usar, como você falou, no Ministério de Libras, ou ainda o Senhor não pode me usar no meu trabalho, o Senhor só vai me usar em cada área específica. Não, a gente limita o poder de Deus. Exatamente. A nossa visão é limitada, mas a visão do Senhor é muito mais além. Exatamente. E é aquilo que você falou, quando a gente coloca a direção na mão do Senhor, na mão do Espírito Santo, a gente tira o limite. E como você falou, o Senhor vai te levando a coisas que você nunca imaginou. Exato. O Senhor vai te permitindo viver situações que você nunca imaginou. Porque você tirou aquele limite. Não, até aqui a mão do Senhor vai me alcançar. Não, como você falou, a mão do Senhor permitiu que você fosse além, permitisse que você abrisse espaço na sua agenda, permitiu que você se interessasse ou entregasse seu coração para outras áreas. Por que a gente faz essa limitação do poder de Deus no nosso coração? O Senhor quer nos levar mais além, mas a gente fica cerrando o poder dele de agir. Prepotência, arrogância, sim, vaidade. Por isso. Porque a gente acha que a gente tem o poder nas nossas, sim, mãos de definir o que eu quero, como eu quero e quando eu quero, mas a gente não tem. Não tem. Ai, que bobinha que eu era, sim, quando eu achava que eu poderia definir alguma coisa da minha vida. E até que, cara, incrível, eu brigava com Deus. Sim. E Deus falava as coisas comigo e eu falava assim, não, eu não vou fazer. Igual criança mimada, cara. E aí eu vi o comportamento do meu filho de 4 anos, o Espírito Santo falava assim, aí, ó, você faz igualzinho. Sim. E eu falava, como que eu vou corrigir ele se eu tô fazendo exatamente, sim, igual com o Espírito Santo? E aquilo era um tapa na minha cara, Rangel. Por isso que eu falo que os meus filhos vieram para me ensinar. Sim. Porque todas as vezes que o Guto ficava assim, Guto é o meu filho de 4 anos, que ele ficava rebatendo, né, me desobedecendo, sim, o Espírito Santo falava na hora, é a mesma coisa que você faz comigo. Eu falava assim, cara, que raiva, eu não acredito, sim, que eu faço isso. E eu ficava assim, o que eu falo com essa criança? Se é a mesma coisa que eu falo com Deus. Então, assim, eu tive que mudar radicalmente, porque não estava condizendo o meu comportamento com aquilo que eu falava. Eu falava assim, Mirella, larga de ser ridícula, cara. Você está falando uma coisa que você não está fazendo dentro de casa com os meus filhos. Então, eu sempre observo muito o meu comportamento, sim, em relação a isso. E a gente gosta de limitar por medo. Por medo, porque o medo também, ele acaba limitando a gente. E eu ouço muitas pessoas falarem assim, mas para você é fácil. Para você é fácil, você cresceu na igreja, né? Você tem uma mãe assim, você tem um pai assado, porque sua mãe estudou muito, seu pai estudou muito, não sei o quê. Falei, é fácil. A parte dos bastidores ninguém vê, né?
Então, assim, não vou mentir. Crescer Aham. na igreja facilita muita coisa. Sim. Em que sentido? Quando a gente cresce dentro da igreja, quando a gente cresce atuante dentro da Sim, igreja. é, O que seria atuante? Fazendo teatro, fazendo coreografia. Ai, gente, ó, que vergonha, eu fazia coreografia. Meu Deus, não significa que eu sei hoje. Eu tenho os Tá. 2 pés esquerdos, tá? Mas eu fazia coreografia, fazia teatro. Eu sempre era multidão. Sim. Eu ia toda arrumadinha pra igreja, saía de lá suja, porque eu era multidão. E participava de ministério infantil, então eu tava sempre, sempre fazendo a florzinha, só a florzinha de Sim. Jesus. Então a minha família sempre esteve à Sim. frente de muitas coisas, né? Então isso facilita um pouco você perder a vergonha para assumir as coisas. E em processos de recrutamento e seleção, dinâmicas, você acaba se sobressaindo, não tem Sim. jeito, né? Dentro de escolas, você assume liderança de grupos. Então, é uma coisa que facilita. Eu não estou dizendo de religião, porque é qualquer igreja. Eu falo porque hoje eu tenho uma assistente lá que ela é de outra religião. Aham. Foi uma das coisas que fez ela sobressair, porque ela tem 20 anos, cara, mas ela é incrível. Ela já assume ministérios na igreja Aham. dela, que eu falei assim, essa menina tem alguma coisa a mais. Aí eu fui descobrindo que ela já tinha assumido ministérios dentro da igreja. Eu falei, eu sabia. Falei assim, muito... A forma como ela falava era muito clara, ela tinha muita Aham. segurança. Então, por mais medo que ela tivesse, mas ela estava falando com muita clareza. Então, são pessoas que já estão acostumadas a ir lá na frente, a Sim. falar alguma fala, né? Algum versículo, Todas a essas ler coisas alguma vão coisa. nos moldando também como profissional. Vai ajudando. Sim. Ajuda, isso contribui. Então, isso Sim. faz a diferença, sim, Faz. no mercado de trabalho, nas suas reuniões, quando você vai falar. Porque é a mesma coisa, por exemplo, quando você está falando em público, você lembra que você está lá no altar. Então, você lembra que você está falando para aquele monte de gente. E aí, você começa a fazer as comparações. Então, acaba facilitando, sim, esse processo. Mas não é tudo. Você tem que ter um preparo. E tanto quando você vai falar na igreja, quanto você vai falar dentro de uma empresa. Por mais que eu tenha hoje essa facilidade de falar, nunca foi assim. Nem sempre foi assim. Nem sempre. Eu tinha um medo surreal de falar em público. Eu saía dos lugares com vontade de vomitar, então eu tinha muito medo, né? E aí eu fui buscando muito curso, muita técnica para eu aprender a falar em público, mas eu falo assim que o pulo do gato, o maior de todos, foi eu entender a minha vulnerabilidade. Sim. Tá tudo bem. Ué, se eu errar, gente, vou fazer o quê? Errei. Sim. Não quero errar, não gosto. Mas é a vulnerabilidade, eu sou um ser humano, é passível de erros. Então, é eu entender que errei aqui e vou trabalhar para que esse erro não aconteça mais. Esse erro não pode acontecer mais. Outros virão, mas esse aqui não pode acontecer mais. Então, quando eu entendi e eu aceitei os meus erros, eu entendi quem eu sou. É a minha identidade em Cristo. Quem eu sou. Sim. Então, eu tenho que ter muita certeza de quem eu sou, para que eu consiga as coisas, né? Para eu fazer, para eu ter. Então, as pessoas, normalmente, nós somos criados assim. Eu tenho que fazer e ter, fazer e ter, fazer e ter. E eu não sei quem eu sou. Então, quando eu sei quem eu sou, acabou. Acabou. Ninguém consegue me menosprezar, ninguém consegue me diminuir, porque eu creio num Deus que me ama, que morreu na cruz por mim. Mas isso não impede de todos os dias o diabo vir no meu ouvido e falar assim, que nada, você não dá conta, não. E aí, ó. Aí vem a ansiedade. Sim. Você não vai dar conta. Você não é boa, não. Errou de novo. Aí, ó, você não é boa mãe. Quantas vezes? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Quantas vezes eu me sinto culpada por alguma coisa que o meu filho faz. Ih, filha, quantas vezes meu filho bate num coleguinha lá na escola, eu tenho vergonha de olhar na mãe da criança, no olho da mãe da criança. Eu ligo pra mãe da criança, mando um áudio e falo assim, pelo amor de Deus, me perdoe, em nome de Jesus. Eu tô morrendo de vergonha. A mãe, Mirela, pelo amor de Deus, para com isso. Mas assim, eu sei que pode acontecer, mas eu entendo também que meu filho estava errado. E eu faço meu filho pedir desculpas. E eu falo que isso parte de um princípio do que nós somos criados. Porque é aí que está também quem nós somos em Cristo. Então, da gente reconhecer o nosso erro. E eu falo, e eu explico para todas elas, gente, ó, ele está aprendendo a lidar com as emoções. Então, às vezes, ele já reage, ele está batendo. Então, assim, não estou passando a mão na cabeça dele, né? Estou explicando, estou ensinando. Então, se você me perdoa. A mãe muda o olhar. Sim.
ela começa a me ver com outro olhar. Ela fala assim, não, realmente, eu preciso acolher a Mirella, eu preciso entender o que está acontecendo com ela. Sim. Antigamente, você acha que eu teria coragem de fazer isso? Angela, você tá doida. Eu ia morrer, primeiro que eu ia morrer de vergonha. Ah, meu Deus. Segundo que a pessoa fala assim, eu que seu filho também faz isso, isso e isso. Hoje não, hoje eu entendo o meu lugar. E isso não é só com as coisas que os meus filhos fazem, dentro das empresas também. Então, eu prefiro me colocar no lugar que eu sou uma pessoa passível de erros. Sim. E aí, eu vou lá, peço perdão, peço desculpas, e aí eu continuo. Porque se eu olho pelo olhar do ego, né, da prepotência, da arrogância, eu sempre vou errar. Sim. E eu erro muito mais. E esse erro, ele talvez não seja perdoado. Sim. Talvez o outro erro seja mais perdoado, digamos assim, não sei, né? Talvez o que eu estou falando aqui. Então, assim, atuar no ministério não é fácil, é difícil pra caramba. Sim. É cansativo, mas eu falo que se torna mais cansativo quando eu quero fazer na força do meu braço. Quando Sim. eu não deixo o Espírito Santo conduzir. Então, quando ele conduz, fica mais fácil, fica mais leve, independente de quem eu sou. Quando ele assume, acabou. Não, e todas essas coisas, igual você está falando. Agora, a gente levando para um contexto organizacional, né, dentro da empresa. Todas essas coisas, como eu disse, a gente não consegue se separar. Então, assim, como você falou, as suas experiências, né, desde pequena, dentro da igreja, eu falo isso com os meus irmãos, que eu tenho irmãos mais novos. Eu falo com eles assim, olha, quando eu falo para vocês que vocês podem falar ativamente nos grupos de reuniões que a gente tem, né, que a gente chama de 2 ou 3, mas eu falo assim, vocês podem, quando tiver a oportunidade de falar, falem. Quando vocês tiverem a oportunidade, levem uma ministração. Isso pode ser que isso não seja o seu chamado, aquilo que você quer fazer dentro da igreja, mas isso vai te dar a oportunidade para que, quando você chegue no mercado de trabalho, você não sinta vergonha na hora de fazer uma entrevista, porque você já está ali se ambientando nas pessoas que você conhece. Mas quando você chegar diante de pessoas que você não conhece, você vai sentir medo, é claro, mas aquilo já vai ter um pezinho, não, olha, eu posso usar as ferramentas que eu já usava lá no meu grupo, dentro da minha igreja, nas reuniões das mulheres. Como que eu falava para as mulheres? Então, assim, você vai lembrando, né? Usando, não, eu já tive uma familiaridade com grupos maiores, né? Se um dia eu tive que dar um anúncio na igreja, eu falo com os meninos assim, gente, quando o pastor fala assim, gente, tem algum anúncio? Sobe lá em cima e dá o anúncio. Por quê? Você vai sentir vergonha, é claro, porque é normal, essas coisas são normal de você sentir vergonha, sentir medo, só que vai te preparar para que lá na frente, quando você chegar diante de um recrutador, diante de um gerente, você consiga expor as suas opiniões, expor os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Só que as pessoas não conseguem enxergar isso, que elas limitam, não. As coisas dentro da igreja são limitadas só às coisas do Senhor. Mas não, a gente vai adquirindo habilidades como um ser humano completo. Sim. Habilidade de se comunicar melhor, relacionamento com pessoas. Exato. Nossa, isso aí deve ser... Vocês sabem muito melhor que eu. Mas os conflitos que a gente tem com os irmãos, que você quer arrancar os cabelos um do outro, que você tem que exercer muito autocontrole para não soltar um verbo pro irmão. Verdade. E assim, eu falo com os meninos, assim, com os meus irmãos, caramba, se vocês tirarem essa limitação de que, não, dentro da igreja só fala das coisas do Senhor. Não, mas você também fala de outras coisas que te levam como ser humano como todo. Então, você também pode falar de como isso vai me ajudar quando eu for lá pro mundo, né? Porque você vai ter situações que no momento são pessoas que, como eu falei, não são da mesma fé que a sua. E como que você vai reagir? Você vai ser um cristão chato? Ou você vai ter sutileza na hora de apresentar o Senhor que você serve? Sim. E assim, Rajama, tem que entender também as suas limitações. Sim. Falando de perfis comportamentais, que eu amo, sou peleiga e vou sempre falar. Então, assim, tem alguns que são mais introvertidos, Sim. né? Eles não costumam, não gostam de falar em público. São pessoas, assim, que têm muita vergonha, muito medo de expor. Mas são pessoas mais técnicas, são pessoas que dentro da sua casinha, dentro da sua caixinha, elas funcionam muito bem. E aí, para isso, que é o que a gente fala lá na igreja, que existem as células. Que dentro das células, que são pequenos grupos, né? Dentro das células é onde as pessoas conseguem se soltar, né? Elas conseguem falar melhor, porque são menos pessoas. E é ali que você consegue trabalhar as suas habilidades.
Talvez ali dentro da igreja você não consiga. Sim. Na minha igreja hoje tem quase 900 membros, então óbvio, Sim, você não muita vai conseguir, gente. principalmente você sendo uma pessoa introvertida, né? Aham. Mas dentro da sua célula, talvez você consiga. Na célula hoje você tem diversas funções que você pode fazer. Tem como aplicar dinâmica, ficar com as crianças, fazer edificação, preparar um louvor. Então são N coisas que você pode trabalhar as suas habilidades. Eu lembro que quando eu cheguei para a célula, eles me pediram para dar as dinâmicas. Eu falei que eu não Aham. queria. Falei, porque tudo me lembra o mundo organizacional. Ah, Aí eu sim. falei, deixa outra pessoa dar. Aham. Porque senão, assim, eu tenho uma pasta de dinâmicas. Para Aham. fazer uma dinâmica. Mas não é a mesma coisa. Não. Ali tem que ser uma coisa direcionada pelo Espírito Santo. E Uhum. mesmo que eu preparasse uma dinâmica que fosse do que eu quero, não vai ser o que eu quero, vai ser o que o Espírito Santo quer. Então eu falei assim, eu prefiro agora, no momento, ficar com outras coisas. Uhum. E aí, quando eu comecei a ficar com as dinâmicas, eu falava assim, Espírito Santo, é isso mesmo? Aí ele não me confirmava. Uhum. Aí depois, no final, ele me passava outra coisa. Aí acabava que vinha uma dinâmica nova, eu inventava outra coisa. Então nem existia aquela dali. Então, assim, é o momento também de você trabalhar suas habilidades, Sim. que são esses pequenos grupos. Eu não sirvo em nenhum ministério, mas eu sirvo dentro da minha célula. E é servir por completo. Servir com Sim. alegria. Se eu vou escolher um hino, se eu vou escolher um cântico, se eu vou escolher um louvor, que seja algo coerente, né? Que tenha a ver com a palavra. Então, eu vou ler o que vai ser falado e vou pesquisar, vou procurar. Não vou simplesmente, porque eu tenho que fazer. E isso ajuda também no dia a dia dentro das empresas. Quando você tem uma tarefa que você é direcionado, porque meu chefe mandou, eu vou ter que fazer. Não. É estudar, é entender o assunto, porque depois o seu chefe vai te perguntar. E aí você vai ter know-how, você vai ter conhecimento de falar assim, não, chefe, olha só, eu escolhi isso daqui por quê? Né? Tecnicamente falando, atende aos pré-requisitos, mas comportamentalmente falando, se encaixa mais com os valores da empresa, sei lá. Tá? Aham, sim. Mas assim, você tem mais argumentos para expor, não é simplesmente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sabe? Hoje as coisas mudaram. Uhum. Então, hoje engaja quem tem propósito. Então, não é simplesmente ir lá e só cumprir as ordens. Precisa entender o porquê das coisas. Tem que entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Você está indo à igreja por quê? Sim. Eu vou porque minha mãe manda? Você serve a Deus por quê? Ninguém sabe o porquê ele está ali dentro. Às vezes a pessoa está ali porque ele cresceu naquele lá e ele tem que ir. Cara, sabe aquele livro de Rick Warren que fala sobre uma vida com propósitos? Sim. Ele não te dá uma resposta. Não. Muito pelo contrário, ele te deixa mais inculcado ainda sobre o que é uma vida com propósitos. Você sai dali com a cabeça fervilhando, você fala assim, meu Deus, se eu não sabia, agora eu não sei mesmo. Não sabe mesmo. Porque uma vida com propósito é dia a dia, é intimidade. Então, para você descobrir o seu porquê, você tem que viver. É a mesma coisa no seu ambiente de trabalho. Para você descobrir, né, a empresa certa, você tem que começar a trabalhar. Você tem que começar a viver no mercado de trabalho. Então, tem que parar com isso de que, eu não quero ficar nessa empresa porque ela paga mal. Uhum. Porque, claro, você não vai viver numa empresa que te oprime, né? Mas você primeiro tem que passar pelo caminho das pedras. Sim. Para você ter os louros, para você ter a parte boa do negócio. As pessoas hoje não querem passar pelos caminhos das pedras. Ninguém Quer estar no cargo de maior posição. A pessoa sai da faculdade querendo ganhar 8 mil reais. Eu também queria. Né? Quem não Mas queria? eu saí da faculdade ganhando 500 reais. Na época era um salário mínimo. 540 reais. Então, assim, sabe? As pessoas estão vivendo uma realidade que não existe. Sim. E aí, quando sai lá... Ainda cobram do Senhor ainda. Eu cumpri aqui com a minha faculdade. O Senhor não está me dando o emprego dos meus sonhos. E quando sai a matéria que os empresários não querem contratar a geração Z, aí fica todo mundo revoltado. Mas, pelo amor de Deus, olha a sua postura. E ainda vem dizer que é crente. Então, assim, é revoltante isso. Porque não significa que geração Z é tudo igual. Porque a maioria hoje das pessoas que a gente tem lá no nosso grupo, lá da startup, tem 20 anos. São pessoas incríveis, inteligentíssimas. Que eu fiquei, assim, surpresa quando a gente estava fazendo as comemorações de aniversário. As meninas tinham uma 20 e outra 21. Eu falei, meu Deus, tô me sentindo uma idosa no meio dessas meninas aqui. E depois a gente foi começar a fazer as contas. 20, 21, 26, 28, tudo menos de 30 anos. Inteligentíssimos. E eu falei, cara, isso é fantástico. Então, não é todo mundo. Mas ainda tem muita gente que tá vivendo no mundo de Nárnia, assim, sabe? Sim. Entrou dentro do guarda-roupa e tá lá dentro até hoje. Então, as pessoas precisam acordar para a realidade. Eu saí da minha faculdade agora,
E não é entrar dentro de uma empresa, pegar a experiência e abrir uma concorrente, não, porque isso é desrespeitoso. Muita gente tem feito isso. É pegar a experiência e trabalhar junto com o empresário, sabe? Para poder crescer junto. Porque o que eu tenho visto aí tem sido vergonhoso, sabe? Sim. E muitas vezes eu tenho visto de pessoas crentes. Sim. Sabe? É vergonhoso, pessoas passando a perna nos outros. Eu vejo assim que as pessoas têm muita pressa. Pressa de conquistar, pressa de ter, pressa de tudo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É isso. Tem tempo para tudo, já dizia Eclesiastes. Só que as pessoas não leem a Bíblia, né? Não. Elas não sabem o que é isso. Principalmente hoje em dia, o não. manual, não. Deixa esse negócio pra lá, pra que serve o manual? Na hora que quebrar, eu fico aqui futucando, aí eu vou saber o que é, né? Então, assim, Rangel, eu tenho visto hoje muito no mercado de trabalho, e é vergonhoso até dizer isso, porque muitos dos problemas têm vindo também de pessoas crentes, né? Cristãos, fofoca, intriga, confusão, passando a perna. E aí, quando chega, eu fico com vergonha. Claro, eu não demonstro, não deixo isso me abater, mas é vergonhoso. Sim. Agora, quando eu tenho a oportunidade, eu trabalho aquilo que o Senhor tem para dizer. Aconteceu dentro de uma empresa, fora daqui. Um motivo de fofoca veio de uma pessoa que dentro das redes sociais se dizia obreiro, apóstolo, não lembro. O primeiro nome que vinha antes era esse nome aí, né? Alguma coisa, obreiro ou apóstolo. Ah, minha filha, quando ele me adicionou na rede social que eu vi que era obreiro ou apóstolo, na hora que eu tive o meu atendimento com ele, eu virei e falei assim, é sério isso? Aí eu falei assim, você gera esse tipo de problema aqui dentro e nas redes sociais você atende por esse nome? Aí eu falei, não faz isso, você está envergonhando o nome do Senhor. Eu falei assim, o Senhor nem precisa ser defendido, tá? Não. Mas é inadmissível o que você está fazendo. Eu falei, isso é ridículo. Eu falei, tenha postura de servo do Senhor. O que você está fazendo aqui não condiz. E foi tão bacana, porque aquilo caiu assim, bateu como uma marretada na cabeça dele. Eu falei, eu não sou ninguém para te falar isso, tá? Sou uma pessoa pecadora, cheia de erros. Eu falei assim, mas tá vergonhoso. Eu falei, como é que você vai salvar alguém aqui dentro dessa empresa? Como é que você vai falar de Jesus para Jesus salvar? Jesus salva. Como é que você vai falar assim, salvou quem? O mar fofoqueiro falando. Aí eu falei bem assim, assume o seu erro e muda. E ele fez isso. Ele assumiu o erro dele. Eu trabalho num ambiente de contabilidade, né? Pequeno, tem muita fofoca. Mas já tinham acontecido algumas coisas que eu sempre falo assim, olha, se vocês quiserem, né, falar de outras pessoas, evitem falar comigo. Mas assim, porque eu sei que isso é uma dificuldade para mim. Eu me conheço, eu sei que isso é uma dificuldade para mim, que se a gente abre uma frestinha, isso nos contamina. E a gente acha que fofoca não é pecado, né? Crente acha que fofoca não é pecado. Deus me livre de fofoca, né? Quem somos nós para julgar, né? Fala da vida do outro, chega no final e fala assim, mas quem somos nós para julgar? Mas já vi um tempo que eu tinha percebido que isso era uma dificuldade minha. Mas, assim, as atitudes falaram antes de mim, então eles perceberam, não, então, assim, eu nunca disse em nenhum momento, assim, não, gente, eu sou cristã, sou de tal igreja. Mas eles perceberam através das minhas atitudes, eles me leram. E a gente trouxe o Fernando aqui da Nazareno, né? E ele falou assim... Ai, Fernando é um ele falou assim, Rangel, ele disse uma coisa que eu não esqueço. Ele falou assim, Rangel, mas as pessoas sabem que você é crente, tá? Mas as suas atitudes condizem? Tá, tudo bem, sabe? Todo mundo tá saturado de saber que você é crente, mas as suas atitudes estão condizendo. Eu vi ele falando isso. Sim. E ele é uma pessoa que vive num ambiente de muita pressão. Sim. Né? Então, para que ele seja colocado à prova, é muito rápido e muito fácil. Então, você imagina, na hora da prova, na hora da pressão, fala assim, né? Você que é crente? Sim. Por que você tá fazendo isso? Comigo acontece a mesma coisa. Então, assim, na hora que aconteceu esse problema, depois ficaram falando sobre essa pessoa. E vieram falar comigo. Juro pra você. Cara, eu falei isso com o dono da empresa. Aí ele falou assim, ei, mas sobre aquele assunto, eu falei assim, já está resolvido. Mais algum problema? Eu falei, Senhor da glória, esse homem nunca mais vai me chamar aqui. Aí ele falou, não, tudo bem. Cara, mas assim, me deu tanta raiva, sabe? Dele suscitar aquilo dali e dele querer falar sobre aquilo, querer denegrir a imagem do cara. Sim. Sabe, o cara já tinha ido lá, já tinha assumido o erro dele, já tinha passado vergonha. Enfim, mas ele queria continuar falando. E eu falei assim, esse problema já foi resolvido. Tem mais alguma coisa? Aí ele falou, não, era só pra saber mesmo. Eu falei, tá bom. Aí continuei falando, eu falei assim, agora lascou. Eu falei, nunca mais ele vai me contratar. Eu falei, tô nem aí também. Aí continuei fazendo, mas assim, tem coisas que a gente precisa dar um basta. Sim. Então, assim, começou a fofoca, você não sabe dizer não, você não sabe como falar, você fala assim, ei, peraí, rapidinho. Peraí, não, eu vou te ouvir. É porque agora eu tô com um negócio aqui que se eu parar, eu não vou conseguir.
Deixa só eu terminar aqui rapidinho. E você fica. Mano, você fica ali o dia inteiro. Sim. Você não sai dali. Por mais que o fofoqueiro que habita em você esteja querendo sair, você fala assim, tá amarrado em nome de Jesus, Sim. você não vai sair, você vai ficar aí, tá? E você some daqui, diabo. E você continua ali focado no que você tá fazendo e manda o diabo sair dali. Sim. Se ele voltar, você levanta e vai no banheiro. Sim. Daqui a pouco você vai beber uma água. E você fala assim, menino, deixa eu te contar aqui. Nossa, essa noite eu nem dormi. Nossa, tô tão cansada. Nossa, inventa qualquer coisa, mas corta o assunto se você não Sim. sabe dizer não. Às vezes tá vindo de uma pessoa que é um superior seu. Você tem medo de ser mandado embora. E a pessoa fala assim, nossa, mas eu tô querendo te contar uma coisa, você não deixa. Aí você fala assim, menina, se eu parar aqui agora, eu tô lascada. Sim. Eu não vou conseguir terminar. Não, segura aqui, eu vou te ouvir. Não, prometo. Ai, por favor. Então, assim, acaba tirando por menos, pra não ficar mal pra você também. Agora, se você é uma pessoa que não tá nem aí pra nada, você fala assim, não quero saber. E corta. Corta o mal pela raiz. Então, assim, tem N maneiras de você sair de uma fofoca. Se você entra porque você também é fofoqueiro e você gosta. Sim. E eu falo porque eu também já gostei muito de uma fofoca. Adorava uma fofoca. Porque falar da vida dos outros é legal, é bom você falar da vida dos outros. Sim. Quando o assunto é o outro, quando você não tem mais assunto nenhum. Agora, isso se torna bom quando você não tem mais nada pra falar. Agora, quando você tem serviço pra fazer, quando você tem casa pra limpar, quando você tem vasilha pra lavar, quando você tem filho pra dar conta, filha, a vida dos outros se torna uma coisa obsoleta. Não só isso, né, Mirella? O Espírito Santo vai nos munindo de... Por exemplo, você tá numa roda de conversas. Vai surgir determinados assuntos que o Espírito Santo, se você tiver... Incomoda. Vai te incomodando. Já dizia aqui, ó, 2 ou 3. Sim. Quando você tá 2 ou 3 falando dele, não cabe fofoca. Não cabe outro assunto a não ser ele. Vou te falar uma coisa, Rangema. Quando eu comecei a ter mais intimidade com o Espírito Santo, eu ando com minha Bíblia pra cima e pra baixo, né? Inclusive, eu pertencia à Igreja do Nazareno, minha Bíblia é de lá, né? Eu amo o pastor Jackson, o Fernando, eu amo, sou apaixonada por eles, a Renatinha. E aí eu levo minha Bíblia pra cima e pra baixo. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu tô lendo a palavra do Senhor, tô estudando, eu gosto, eu sou fominha, sabe? Sim. Então, eu tenho um lado meio nerd, que quando eu não tô fazendo nada, eu gosto de estudar. Não significa que eu aplique as coisas que eu tô estudando, tá? Mas eu gosto de estudar. E aí, eu percebo assim, que quando você começa a se encher da palavra do Senhor, você não sabe falar de outra coisa a não ser dele. Sim. Você só quer falar dele. Aí você começa a falar, menina, você já viu aquela história de Esté? Nossa, Esté, ela foi sensacional, né? Menina, ela ficou 6 meses banhada no óleo de argã, você tem noção? Aí a pessoa, quem? Quem? Não, Esté eu só conheço lá do meu trabalho. Não, quem? Esté, menina da Bíblia, que foi rainha. Sim. Não sei quem é, não. Ah, tá, não, beleza. Aí você não tem o que falar com ela. Aí ela começa a falar assim, não, falando de Esté, tem uma Esté lá do meu trabalho, menina, nossa. Não sei o quê. Aí você fala assim, não, mas eu não quero saber, não. Aí você muda, aí você vai falar com alguém que sabe quem foi a rainha Esté. Aí você muda o assunto, aí você começa a falar só sobre a Bíblia. Aí quem não conhece a história fala assim, nossa, mas você só sabe falar sobre isso? Só sei falar sobre isso. Só quero falar sobre isso. Não quero falar sobre a vida dos outros. Não. Vou falar sobre Jesus. Vou falar sobre a Bíblia. E é tão legal quando você encontra alguém que fala sobre Jesus. Eu acho massa, porque eu falei assim, Deus, eu pedi a ele que me desse os amigos dele. E eu falei assim, Senhor, eu quero que o Senhor refaça o meu círculo de amizades e o Senhor me dê os seus amigos. E eu quero somente aqueles que vierem do seu coração. E eu juro que nesse meio tempo foi difícil. Nossa, imagina. Eu desgarrar, sabe? A amizade de 17 anos, que o ciclo realmente acabou, porque o foco mudou, né? Então, assim, não que eu deixei de falar, eu continuo falando, mas o foco mudou, porque as nossas conversas já não são mais as mesmas, né? Sim. E Deus começou a me aproximar de outras pessoas. Essas pessoas eu continuo conversando, falando do amor dele para essas pessoas, chamando elas, evangelizando elas. Né? Algumas já vieram comigo, né? Algumas foram nas suas cidades, né? Buscaram a presença do Senhor, seja em outras religiões, mas outras não. Porém, o Senhor me aproximou, o meu ciclo dos amigos dele, das pessoas de 2 ou 3 que falam dele, da palavra dele, o tempo inteiro. O tempo inteiro, entre aspas. Sim. Por quê? Porque é isso que alimenta. Sim. É o alimento da alma. Porque quando isso tá cheio, isso transborda, não tem tempo para fofoca. Não tem tempo para confusão. Não tem tempo para intriga. Sabe? Quando a pessoa vem com fofoca, você fala, quê?
Não, Esté eu só conheço mesmo a rainha, não sei Não, quem é ou outra ainda, Esté. sabe uma coisa que aconteceu comigo no trabalho? Foi muito legal. Eu falei assim, Senhor, não acredito que isso aconteceu comigo. Mas meu chefe tava falando assim, a gente precisa ter a paciência de Jó. Aí no momento ele falou assim, quem foi Jó? Eu falei, não acredito. Chegou a minha vez. Aí eu falei assim, Agora é a minha vez de reinar. aí eu falei assim, nossa, vou te explicar quem que foi Jó. Você não sabe? Vou te explicar. Então assim, foi um momento assim que eu falei, esse momento o Senhor separou pra mim. E aí eu falei para ele que Jó foi um servo do Senhor, por que ele foi considerado justo aos olhos de Deus, por que ele leva, né, essa coisa de ter a paciência de Jó. E ele falou assim, caramba, eu não sabia disso. Então foi muito legal. Isso é massa. Então assim, dentro... Mas você só soube porque você estuda a Bíblia, sim, né? sim, Porque não, se você com não estudasse, certeza. se você for só o filho da irmã do Cote, você só ia ouvir o que sua mãe fala, que eu tenho que ter a paciência de Jó com você. Você fala, não sei não, eu só sei porque minha mãe fala, né? Só não, isso. mas o que eu quero dizer é assim que quando você encontra uma abertura dentro do seu trabalho, ou na faculdade, ou qualquer um curso que você está fazendo, a oportunidade que você encontra é o caminho para você inserir o nome do Senhor. Claro, de forma sutil, com uma história. Ele Exato. falou, caramba, Rangel, eu não sabia, assim, dessa história. Eu falo, né, comum no dia a dia, mas não sabia de onde que surgiu isso. Ou senão, como você estava falando o exemplo da Esté, eu não conheço essa Esté, mas olha, deixa eu te contar essa história, como é tão que legal foi. que você pode falar da forma como você conversa normalmente, porque eles acham que é uma coisa utópica, que você vai falar assim, nossa, porque passados os anos, não sei o quê. Eu falei, gente, quando eu falei assim, gente, Esté foi babado. Ela Sim. ficou banhada no óleo de argan 6 meses. Sim. E depois mais 6 meses banhada no outro óleo, que eu esqueci o nome, acho que foi mirra. Falei, você tem noção? A mulher ficou ali, ó, deslizando no óleo da unção para ser apresentada para o rei. Eu falei assim, ela estava perfeita. Aí a pessoa começa a olhar com outro olhar para a história. Sim. Aí você fala, isso é da Bíblia? Pois Por que as histórias da Bíblia têm que ser chatas? Sabe, eu acho que a gente pode também, 2 ou 3, quando a gente está reunido, falar de forma diferente. Porque eu tenho 2 filhos, que quando eu vou falar da palavra de Deus, não dá para falar assim, na Bíblia, lá no passado, no ano... Nossa, eles vão dormir e falar, não, mamãe, primeiro não quer. que eles nem vão prestar atenção. Não. E começam com verseiro. Então, eu tenho que fazer vozes, eu tenho que falar coisas interessantes. Quando eu for falar de Jó, primeiro que eu tive que mostrar um homem cheio de feridas, né? Falei assim, pelo amor, olha como que ele era. E todo mundo ficou assim, meu Deus, tadinho. Eu falei, pois é, vocês não têm noção. Ele perdeu tudo, ele perdeu não sei o quê, todo mundo morreu. Aí todo mundo já ficou assim, tem que ser dramático. Sim, aí comecei a falar. Então, assim, por que as coisas de Deus têm que ser chatas? Por que elas não podem ser legais? Aí eu coloco o meu aprendizado do trabalho para jogo também. Sim. Sabe, eu tenho que falar as coisas que eu aprendi, porque eu sou uma especialista de RH. Então, eu também sei falar em público, né? Treinamentos, palestras. Então, por que eu não posso usar isso para falar de Deus também? Sim. E aí eu falo as coisas de forma mais leve, de forma mais sutil. Quando eu fui para o sertão, que eu fui falar para as mulheres, eu fui fazer uma palestra de autoestima para as mulheres. Eu já cheguei... Quando eu fui falar para elas sobre a mulher virtuosa, né? Eu falei assim, como é que vocês chamam uma mulher que vocês consideram que é uma mulher maravilhosa, perfeita? Aí teve uma que falou assim, é a toda boa. Eu falei, é essa aí que nós vamos falar agora. Eu falei, nós vamos falar sobre a mulher toda boa, top das galáxias. Ela é essa mesmo. E a mulher virtuosa, eu vou falar sobre a mulher virtuosa. Ela não sabe nem o que significa virtude, virtuosa. É a top das galáxias. Para ela é a toda boa. Então é a boazona, é isso. Eu tenho que falar na linguagem daquela pessoa, porque Jesus também está ali. 2 ou 3, é isso, é simples. Jesus, ele foi simples, ele foi humilde, ele continua sendo. Servir é isso. Eu não preciso ser formado em alguma coisa para ser simples, para ser humilde, para ser como Jesus. Eu só preciso ter meu coração disposto a abrir e entender, aprender com ele, com quem ele foi. É isso, sabe? Eu falo assim que a partir do momento que a gente se coloca nessa posição, acabou. Ele que instrui, gente. É ele que instrui. Sim. Você está aberto? Você está disposto? Deixa ele te usar. Sim. Deixa o rio fluir. Eu aprendi isso no ano da profundidade lá da igreja, que foi acho que há 2 anos. Tinha lá os níveis, né? Tem até um louvor, acho que de David Keelan, que fala assim, existe águas que dão nos artelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas mais profundas, né? Que é quando a gente está submerso. Sim. Na profundidade, você não tem como se debater mais, né? Você está ali submerso, acabou. Você está debaixo da água. É ali que o Espírito Santo te usa. Sim. Agora acabou, sou eu que vou te usar. Nas águas, no rio, que é onde ele passa, ele te leva. Tudo que o mundo diz para a gente fazer,
a Bíblia do Senhor diz, a palavra do Senhor diz o contrário, né? Então, Sim. assim, a gente vai realmente contra o mundo, né? Em contramão. Então, o mundo... E poucas pessoas estão dispostas a ir contra o mundo. Exato, porque se eu falo por mim, né? Eu sempre ouvi que eu tinha que ser uma mulher empoderada, né? Uma mulher forte, uma mulher firme, uma mulher que não titubeia, uma mulher que tem seus conceitos. E aí eu não podia abrir mão disso. E a palavra do Senhor fala assim: você tem que deixar eu te usar. Você tem que se permitir que eu te use. E lá não poderia deixar ninguém fazer isso comigo. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Tudo que eu aprendi, eu tenho que desconstruir agora. Sim. E para desconstruir isso, para mim foi muito difícil. Então, quando eu deixei o Senhor me usar, Ele mostrou que sim, eu sou empoderada na mão dEle. Sim. Então, eu sou uma mulher virtuosa na mão dEle. Eu sou uma mulher conforme Ele quer que eu seja. Então, eu deixei de ser essa mulher empoderada para ser uma mulher quebrantada nas mãos do Senhor. E quando eu me permiti ser, Ele começou a me ungir. Ele começou a agir em mim e, através de mim, Ele fazer o que Ele quer fazer. Mas eu só me permiti a partir do momento que eu entendi quem eu sou. Sim. Quando eu aprendi, quando eu conheci esse Deus que me ama. Esse Deus que está ali pronto a me receber. A me receber, receber você, receber qualquer um. Sim. Então, assim, Ele só está te esperando. Vem do jeito que você está. Com Bíblia, sem Bíblia, com roupa, sem roupa, do jeito que você tá, vem porque eu quero você, desse jeitinho. Ele tá ali pronto para nos receber e pronto para fazer o que tem que ser feito, porque ele já planejou antes da gente nascer. Tudo que ele tá fazendo já estava planejado há muito tempo. E eu só falo assim, Senhor, se não for da tua vontade, não aconteça. Sim. E às vezes eu fico frustrado, porque eu quero que aconteça do meu jeito. Mas problema da minha frustração. Ninguém mandou eu botar expectativa. Minha expectativa tem que estar em Deus, somente. Porque a presença dele tem que ser suficiente. E quando eu me reuni, que eu achei fantástico o nome desse podcast, 2 ou 3, quando eu me reuni tem que ser para falar dele. Sim. Sabe? Porque se não for, cara, não faz sentido. Volto a repetir, se eu não vivo para servir, eu não sirvo para viver. É para honra e para glória dele, e ponto final. E também as pessoas estão as pessoas, como a gente já falou, as pessoas hoje não leem Bíblia, né? Mas elas estão te lendo como evangelho. A gente já falou sobre isso como aqui. Se a gente fosse uma Bíblia ambulante. Sim. Então, hoje o nosso testemunho dentro do ambiente organizacional, dentro das nossas relações com a nossa família, como você falou, com os seus filhos, eles vão te olhar como exemplo, eles vão te ler como evangelho, eles vão lembrar, não, a minha mãe está tendo atitudes que ela falou, das quais o Senhor quer que a gente tenha. Você falou, eu lembrei. Eu achei muito interessante a minha filha de 6 anos, falando com o pai dela. Ela, parecia que eu tinha mandado ela falar aquilo. Eu estava molhando as plantas e ela estava na ligação via vídeo com o pai. E ela falou assim, do nada, porque nunca é do nada, né? Sim. Do nada. Ela virou pro pai dela e falou bem assim, pai, porque eu não sou besta nem nada, né? Eu vou acordar de madrugada junto com a minha mãe, vou orar com ela, porque é oração de libertação. Porque a minha mãe vai pro sertão e ela tá orando de madrugada e tá jejuando. Então ela vai me acordar e eu vou orar. Porque aqui, pai, pesadelo vai embora com oração. Aí eu tô, gente... Fantástico. Aí eu parei até de desligar a mangueira. Eu falei, Júlia? Aí ela, né, mamãe? Eu falei, é isso aí. Eu falei, cara, que sensacional. E eu nunca falei isso pra ela. E, de fato, eu acordo de madrugada pra orar. E ela já pediu pra eu acordá-la. Se ela ora, eu não sei não. Mas eu acordo ela e ela ajoelha junto comigo, né? E aí, depois, eu acordo ela, porque eu acho que ela dorme no meio da oração. Mas, quando ela falou aquilo, eu falei assim, olha o poder do Espírito Santo. Ela tá me vendo todo dia, porque eles dormem comigo no quarto, né? Por conta do ar-condicionado. Sim. Porque ninguém merece. Tá muito quente. Esse calor, né? E aí, olha o poder do Espírito Santo. Ela me vê orando todas as madrugadas. E ela sabe que ela me perguntou por que eu levanto de madrugada para orar. E eu expliquei para ela. Eu falei, eu tô orando por conta do projeto Atos no Sertão, que nós vamos pro sertão, então eu já estou em oração. E também por conta de outras coisas. E eu listei para ela, tô orando por conta da saúde do seu irmão, a sua, nananã. E aí ela falou assim, me chama para orar também? Falei, você vai orar mesmo? Eu vou. Então tá. E eu acordei e ela foi. Falei, Júlia, vamos orar? Vamos. E ela ajoelhou comigo e nós fomos orar. E ajoelhadas. Eu achei fantástico.
E aí eu comprei um devocional para ela. E no devocional, ela lia, tem assim os trechos, e no final tinha assim: qual foi a bondade que você fez hoje? E ela não sabia o que era bondade, né? E aí ela caiu a ficha que ela não fazia bondade nenhuma. Tipo, o que eu fiz? Ela falou assim: eu já sou uma pessoa boa. Eu falei: não, você não fez bondade. Aí ela começou a fazer bondades. Sim. E aí ela pediu, ela falou assim: Senhor, ela falou assim: Jesus, me ensina a fazer bondades. Eu quero saber o que é fazer bondades. E aí o Senhor começou a mostrar a ela como fazer bondades. E eu lembro que tinha ela lancha com 2 irmãs. E ela falou assim: mãe, elas brigam muito. E aí eu falei com elas: vocês têm que parar de brigar, porque irmãs têm que se amar. Sim. Falei com coisas que você e seu irmão não brigam, né? Ela falou: mas eu falei, eu fiz uma bondade. Eu falei: então anota aí, hoje eu fiz essa bondade. Então, assim, à medida que ela vai tendo intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala com ela. Sim. Angélica, é incrível, porque nós já vivenciamos 2 momentos onde ela chorou, que ela falou assim: eu senti tanto amor que eu não consegui. E eu comecei a chorar porque eu senti a presença do Espírito Santo. E foram 2 vezes que eu falei assim: Senhor, muito obrigada, porque eu pedi o Senhor para que a minha filha sentisse a tua presença, para que a minha filha tivesse experiências contigo. E ela está tendo com 6 anos de idade. Mas eu estou pagando o preço para que os meus filhos tenham experiências com o Espírito Santo. E não tem sido fácil. E hoje eu louvo a Deus porque eu tenho filhos que estão na presença do Espírito Santo. E o que me fez mudar radicalmente a minha postura foi que eu fui criada num lar dentro da igreja. E eu falei: os meus filhos não estão sendo criados lá dentro. Os meus filhos não estão tendo a mesma oportunidade que eu tive. Eu falei: isso está errado. Falei: e a partir de hoje isso vai mudar. E foi quando eu me posicionei, eu falei: daqui eu não saio mais. Dessa presença eu não saio mais, eu não abro mão dessa presença. E aí, quando eu me posicionei, tudo mudou. Não é fácil, Rangema, não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil, mas é surreal ter experiências com o Espírito Santo. É surreal ver os meus filhos crescendo na presença do Senhor. Chegar e perguntar assim: filho, qual que é a sua música preferida? E ele fala assim: que ruge o leão, mamãe. Sim. E eu falei assim: meu Deus, muito obrigada por isso, sabe? Saber que os meus filhos estão na presença do Senhor e saber que eu estou cumprindo o papel que o Senhor me fez, me passou de forma certa, correta, sabe? Saber que os meus filhos, apesar de todos os desafios que eu tenho, eu ainda estou conseguindo cumprir com tudo isso com afinco, sabe? E aí, quando eu vejo a minha filha, eu coloquei ela no Ministério de Dança e eu falei assim: Júlia, você vai participar do Ministério de Dança, os ensaios começam. Ela fazia assim, ela tremia e ela falou assim: eu não acredito. Aí eu falei assim: você vai, porque o sonho dela era servir ao Senhor com a dança, sabe? Então, eu creio poderosamente que o Senhor usa as nossas crianças. Claro. Porque onde tem 2 ou 3, ali tem a presença do Senhor. E as nossas crianças é uma geração que não pode se perder. E as nossas crianças, elas estão sendo atacadas fortemente pelo diabo. Sabe, quando eu vejo notícias como da Ilha de Marajó, aquilo me fere diretamente, porque o diabo ele tem usado as famílias, ele tem atacado as crianças, porque ele sabe do poder de transformação que as crianças têm. Ele sabe o quanto que as crianças elas podem transformar uma geração. Então, assim, a gente precisa se posicionar dentro e fora do ambiente de trabalho. Sim. Eu sei que a gente começou esse podcast falando sobre o mundo organizacional e eu estou aqui falando sobre filhos, eu estou aqui falando sobre uma coisa completamente diferente, mas a gente precisa se posicionar, porque o diabo ele é astuto, ele está o tempo todo buscando a quem possa tragar, ele busca uma brecha, ele busca, seja dentro da sua casa, seja dentro da sua empresa, seja através de uma fofoca, seja através de uma briguinha, seja através de um desentendimento, e a gente não pode dar lugar ao diabo. Sabe por quê? Porque quanto mais forte a gente tá, menos ele vem. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir. Porque quando a gente está fincado, as nossas raízes, pode vir terremoto, maremoto, que nada nos abala. Sim. E eu falo porque quando a gente está firmado na presença do Senhor, vem tempestade, vem o que for, nada tira a gente dessa presença. E a presença do Senhor é o suficiente. Sim. E tudo isso, tudo, Rangema, tudo, está baseado ali, ó, na intimidade, no quem eu sou, no quanto eu tenho buscado a presença do Senhor. E o apelo que eu faço às pessoas hoje: busquem
Busquem, 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 mas não busquem barganhando, sabe? Busquem a presença do Senhor para sentir verdadeiramente esse Deus de amor, esse Deus que hoje está disponível, sabe, para todos. Ele ama, ele cuida, ele protege, ele salva, ele cura, ele liberta. E ainda hoje, ele está buscando pessoas para trazer aqui debaixo da asa dele, para proteger de fato e para moldar, sabe? Ele ainda está procurando pessoas, Sim. ele nem precisa, Não. mas ele ainda está procurando pessoas para ele poder usar e ele fazer a diferença, sabe, nesse meio, porque nós fomos chamados para isso, para fazer a diferença nesse mundo louco, né, que cada vez está pior. Sim. Mirella te recebeu um presente para mim. A gente sempre, todas as vezes que a gente vem para cá, eu falo assim, Senhor, eu não quero uma coisa mecânica e a gente nunca quer. Eu quero que seja cumprida a tua vontade. Te receber para mim é um presente e as nossas expectativas assim vão sendo conduzidas pela ação do Espírito Santo. E é muito legal ver que quando a gente se dispõe a se relacionar com o Senhor, Ele nos envolve de uma tal forma em que não importa se a gente é especialista numa área, não importa se a gente é especialista em outras áreas, mas o que importa é se a gente está aos pés do Senhor e se a gente está sendo conduzido pelo Espírito Santo. E ouvir isso de você que tem tanta carga, tanta experiência, tinha tantas outras histórias para contar, mas escolheu contar uma história baseada naquilo que Deus reservou para você, para mim um presente. E eu poderia ficar horas conversando com você, mas eu sinto que no meu coração essa porção foi recebida assim, principalmente por mim. Mas muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Eu estou emocionada mesmo de te receber, é um presente mesmo do meu coração. Eu queria que, se você tivesse... Você já falou muita coisa, mas se você sente que algo precisa ser dito nesse momento, tanto para pessoas que estão aí esperando uma luz, Senhor, qual é a direção que eu vou tomar profissionalmente, qual é a direção que eu tenho que tomar em relação à minha fé, o que você diria para essas pessoas nesse momento? Eu estou muito emocionada. Quando eu fui convidada para esse podcast, eu nem quis saber muito sobre o assunto. E eu falei assim, é para falar do Senhor, então o Senhor que vai conduzir, né? Quando é algo mais profissional, eu gosto de entender, assim, para também, né, sei lá, às vezes eu não posso falar outras coisas, mas eu falei assim, a única coisa que eu perguntei, eu falei assim, posso falar tudo? Deve. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei assim, então, Senhor, me prepara. E eu fui me preparando, né, e eu falei assim, eu quero que o Senhor me use conforme a sua vontade e o seu querer. Sabe, Rangel, de uns tempos para cá, mais propriamente dito, de uns 2 anos para cá, eu tenho vivido experiências incríveis com Deus, sabe? E tem um projeto que veio do coração dele direto para o meu, que foi a criação de uma startup de recrutamento e seleção. Quando eu falo isso, se eu disser isso no meio empresarial, as pessoas vão falar, você é louca, nada a ver o que você está falando, você está misturando as coisas. Mas ela não é minha, ela não é dos meus sócios, ela é do Senhor. E eu já disse isso para os meus sócios. Quando eu fui chamada para fazer sociedade com eles, eu falei assim, eu quero que você entenda uma coisa, isso não é nosso, é dele. E tudo que acontecer aqui é para a honra e para a glória dele. E todo o processo de igual modo. E eles são incríveis. Tudo que acontece lá é regido pela mão do Senhor. Eu chamo eles para jejum e oração, eles vão. A gente se reúne, é só lágrimas. Tudo que a gente vai falar nas nossas reuniões, a gente chora porque é regido pelo Espírito Santo. E eu tenho que dar muitas graças ao Senhor pela criação dessa startup, porque, assim, ela veio para salvar vidas. Quando você falou do mercado de trabalho, eu não consigo pensar em outra coisa a não ser essa startup. A gente acabou de criar, tem 7 meses que a gente está full time nesse processo. Em 3 meses, nós já estamos presentes em 12 estados do Brasil. Não tem como glorificar o nome do Senhor. Não tem como. Hoje, nós já estamos em 2 feiras de startups a nível Brasil. Uma é a maior da América Latina. É o sobrenatural do Senhor. Então, não tem como eu não glorificar o nome do Senhor. E não tem como eu dizer
que isso foi sorte. Não tem como eu dizer que é porque tem alguém por trás que tem dinheiro. Não. Porque eu tenho um Deus muito grande por trás disso. E porque é dele, para honra e glória do nome dele. Porque essa startup foi criada para salvar vidas. Essa startup, ela tem o intuito de conectar pessoas, de dar um match na carreira, conectar empresa e candidato. E tem muita gente que já, assim, perdeu as esperanças no mercado de trabalho por achar que ela não serve para aquela vaga. E através dessa startup, a gente está ali para mostrar que sim, você serve. Você tem um perfil bacana. Sabe por quê? Porque Deus te deu um perfil bacana. Porque Ele te fez a imagem e semelhança dele. E Ele não faz nada ruim. Tudo que Ele faz é perfeito. E através daquilo ali, a gente proporciona para Ele, além de um currículo gratuito, uma análise de perfil gratuita. Nenhuma outra plataforma oferece isso. E é para Ele. E Ele vai ter a oportunidade de saber, poxa, eu sou isso tudo. Sim, foi assim que Deus te fez. E ele ainda tem um painel onde ele consegue ver quais são as vagas que têm compatibilidade com o perfil dele, de graça. A gente não está cobrando nada dele. E não tem nada por trás disso. Ah, depois vai vir mais coisas. Não, vai vir se ele quiser pagar. Mas vai ter gratuito para ele, vai ser sempre gratuito. E a empresa ainda tem a oportunidade de ter aquela pessoa ali no banco dela para sempre, se ela quiser. E vai ter vários indicadores ali que pode mudar a visão dela no mercado de trabalho. Tudo de forma muito intuitiva, muito clara, muito simples, muito fácil e muito objetivo. E tudo isso foi direcionado por Deus. Então, quando as pessoas falam assim, eu sinto, sabe, quando tem gente vendo, e eu vejo as pessoas falando, poxa, Mirela, que bom. Eu vejo muita mão do Senhor em tudo isso. Porque tudo, o processo para essa startup sair, Rangel, foi tão doloroso, ninguém sabe o que eu passei. Ninguém. Foi muito doloroso. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Eu fiquei escondida durante muito tempo. E o Senhor falou, sua hora de brilhar não é agora. E eu, que sempre gostei de brilhar, de aparecer, eu tive que dizer não para vários prêmios. Sabe aquele recall de marcas? Eu ganhei ele no ano retrasado. E no ano passado eu fui procurada. E Deus falou assim, no ano retrasado eu ganhei, mas eu só ganhei e deixei lá. E no ano passado eu ganhei e a mulher perguntou, né, se eu ia querer participar. E Deus falou assim, não. Aí eu falei assim, caraca, mas Senhor, é o recall. Ele falou assim, mas não é sobre você, é sobre mim. E a mulher perguntou de novo. Eu falei, moça, não pergunta 2 vezes. Porque se você perguntar 2 vezes, eu acho que eu vou aceitar. E eu bloqueei ela. E não foi só esse prêmio. Foram vários outros prêmios. E eu falei, não, para todos eles. Porque não se tratava de mim, se tratava dele. E eu peguei o meu ego e botei literalmente embaixo do meu sapato. E eu falei assim, Senhor, antes de mim que vá o Senhor na minha frente. E isso para mim foi muito difícil. Porque eu sempre quis ir na frente. Eu sempre me achei empoderado o suficiente para ser melhor até do que Deus. E aí o Senhor me colocou no meu lugar. E eu me permiti ser usada por Ele. Então, assim, chegar até aqui, hoje eu entendi o que é humildade. E quando você falava, Rangel, eu fiquei assim, qual é o pulo do gato para você se sobressair? É se fazer aprendiz. Você tem que se colocar no lugar de aprendiz o tempo todo. Não importa quantas faculdades você já fez, não importa o tanto que você estudou, não importa quem você é. Importa o que você quer ser. Então, quem eu quero ser? Qual é o meu propósito? Meu propósito vai muito além disso daqui. Então, eu quero ser sempre uma eterna aprendiz. E eu me coloco sempre nesse lugar de aprendiz. Hoje, a minha assistente tem 20 anos. Eu aprendo com ela todos os dias, cara. Tanto que saiu um negócio lá que a gente estava se inscrevendo numa dessas feiras aí de startup, né? Sim. Aí eu falei assim, ai meu Deus, você me ajuda? Aí ela, eu te ajudar? Aí eu falei, claro, me ajuda a bolar esse texto aqui, porque aí eu faço o texto, ela sempre fala assim, não, tá ótimo. Eu falei assim, paz de graça. Eu falei, me ajuda a revisar aqui, porque não tá ótimo, não. Aí ela, não, tá bom, deixa eu ver aqui. Aí ela fica com vergonha de querer. Eu falei, não, menino, me ajuda que eu não sei tudo, não. Ela, tá bom. Aí ela fica ainda toda melindrosa. Não, eu mudaria isso aqui. Eu falei, eu não sei, eu tô aprendendo também. Eu falei, nós vamos crescer juntas.
Então, assim, sabe, é você ter humildade de reconhecer que também você não sabe. Existem algumas coisas que você sabe. E olha, os meus sócios, eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles são pessoas inteligentíssimas, mas são duas pessoas que me ensinam o tempo todo, que aprendem comigo. É uma troca incrível, cara, incrível. Eu atuo com duas pessoas inteligentíssimas que receberam prêmios, só que são pessoas extremamente humildes, extremamente humildes. E eu falo assim, Senhor, obrigado por eu ver neles a tua imagem. Obrigada por eu estar com pessoas que eu te vejo o tempo inteiro, sabe? Você quer mais amor que isso, Rangel? Você quer mais amor que isso? O Senhor me colocar num ambiente onde eu me sinta amada, onde eu me sinta protegida, onde eu sei que o Senhor está me acolhendo. O Senhor me trouxe de uma empresa onde eu me sentia amada, onde eu me sentia protegida, onde eu me sentia acolhida, e Ele não me deixou só. Então, eu venho de uma formação, eu fui formada pela minha mãe. Então, a minha mãe me ensinou muitas coisas. Meu irmão, cara, meu irmão é meu melhor amigo. Meu irmão, ele me acolhe com um amor, assim, ele me ensina, ele fala assim, Ana, você precisa de ajuda? Não, vamos lá, eu faço essa proposta com você, eu tô junto com você, ele me ensina todos os dias. E eu poderia simplesmente falar assim, porque ele é mais novo, não, você não sabe de nada, não. Eu falei assim, mano, me ajuda, eu não sei. Sabe? Então, assim, eu falo que esse amor do Senhor me constrange todos os dias. E é me colocar no lugar de aprendiz. Porque é o Senhor quem fala o tempo todo. E se não fosse a misericórdia dele, eu não estaria aqui. Ai de mim, se não fosse a misericórdia do Senhor, nem viva eu estaria. Então, eu louvo a Deus por Ele ter me dado essas oportunidades. E eu falo para todas as pessoas, não desistam. Mesmo que você tenha muitos problemas, mesmo que você tenha muitos empecilhos. Eu sou uma pessoa que já tive depressão. Eu sou uma pessoa que crio meus 2 filhos sozinha. Mas eu tenho um Deus que me ama, que me cuida, que me protege, que cuida de mim em todos os detalhes. E eu nunca estou sozinha. Eu sempre tenho alguém que me ajuda. Eu sempre tenho alguém comigo. Então, eu falo assim que basta a gente ter um coração disposto, um coração de servo para o Senhor, que Ele cuida de tudo e não é barganha. E hoje eu falo isso com maior tranquilidade, porque quando eu falava que eu criava os meus filhos sozinha, me dava uma angústia. E hoje não, porque eu sei que eu não crio sozinha, porque eu tenho um Deus que está comigo o tempo inteiro. Às vezes eu sinto falta de uma presença ali, mas quando eu sinto essa falta, eu falo, Senhor, segura na minha mão, que eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu falei assim, vai dar certo, domínio próprio, eu peço paciência, mas não, eu peço domínio próprio para as coisas darem certo, porque o Senhor está cuidando, e Ele cuida. Eu só preciso confiar, o que é muito difícil. Então, hoje, você, né, que está se preparando aí para o mercado de trabalho, você que está iniciando, se cadastra na plataforma Legal. Lá você tem acesso ao seu currículo e a sua análise de perfil. Depois a gente pode deixar mais informações, Sim, se você quiser divulgar assim, para as pessoas. E, ao mesmo tempo, esteja com o seu coração disposto a aprender. Humildade em primeiro lugar. Porque quando você tem humildade, quando você tem um coração disposto a aprender, numa entrevista de trabalho, você já sai de lá pronto para uma outra entrevista. Talvez você não passe naquela, mas às vezes você tem um entrevistador tão bom, tão usado por Deus, que ele te ensina várias coisas. Eu tenho exemplos no meu grupo de RH aqui de entrevistadoras maravilhosas que na hora que elas estão ali, elas dão oportunidade de crescimento para essas pessoas que ela fala assim, olha, fulano, não foi legal essa fala sua aqui, eu acho que você pode melhorar nisso. Para essa vaga que não foi legal, mas na próxima, faça assim, faça assado. E elas dão realmente toques para as pessoas para que eles melhorem. Claro, tem outros que não falam nada, né? Que às vezes também acabam falando coisas que não prestam. Mas tem algumas pessoas que realmente são muito boas. Eu tenho esses exemplos vivos aqui dentro da nossa cidade. Então, assim, não é de um todo um ruim. Tem pessoas que ainda contribuem com o crescimento. Se especializem, gente. Façam curso. Tem muito curso de graça em YouTube, no Instagram. Tenham muito cuidado com a rede social. A rede social fala muito mais do que a sua boca, o seu comportamento fala muito mais do que a sua boca. Você vai olhar lá, a pessoa só segue rede de fofoca, só segue coisas que não prestam. Então, começa a seguir pessoas que você se espelham neles, sabe? Eu me espelho nessa pessoa, eu quero ser como essa pessoa. Mas não aquela pessoa esdrúxula, né? Aquela pessoa que não presta. Mas pessoas que realmente têm o que oferecer, sabe? Eu não sei ainda o que fazer. Faça sua análise comportamental
comportamental lá, Uhum. que ela vai te dar um direcionamento, busque orientação de um profissional, para que você tenha... Hoje, são muitas informações, então, às vezes, vai precisar, sim, de um profissional para estar orientando. Então, busque a ajuda desse profissional e tenha humildade. Humildade para reconhecer os seus erros e melhorar. Isso, eu tenho certeza que vai sempre te colocar à frente no mercado de trabalho. Sim. Mirela, mais uma vez, muito obrigada. É um presente te receber. Gente, eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas devem ter aprendido muitas coisas, né, que a Mirela nos compartilhou com a gente. Se você sente no seu coração que alguém precisa ouvir algum momento, alguma coisa que a gente falou aqui durante essa conversa, compartilhe com alguém. Eu sempre gosto de falar que uma mensagem pode mudar a vida de uma pessoa. Talvez só o fato de você compartilhar, essa pessoa já pode se sentir amada, tocada, ou a mensagem pode chegar ao coração dela. Então a gente deixa sempre o Espírito Santo agir. Mas siga a gente nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. A gente vai deixar mais informações aqui sobre a plataforma da Mirela, se você quiser conhecer. Mas muito obrigada por ter assistido a gente.